Sejam muito bem-vindos a este Mazoncast. Lembrando vocês que este que não é mais um podcast. Exatamente. É o quê? É o Mazoncast, podcast feito para você que é uma resenha, entretenimento, conhecimento, informação com um toque especial de resenha. Eu tô aqui do lado do meu irmão, Tito Mazon. Prazer pra quem não me conhece. O cabra mais bonito do programa depois de mim, do Brasa, do Vitor, do Rodrigo. Hoje a resenha está com um cara que... O cara é bonito, né? O cara é bonitão. Pô, a gente tem trago muita gente bonita lembrou, aqui, né, o cabelo lembrou o Elvis, assim, sabe? Pegada Elvis, assim. Eu acho que ele tem algum parentesco com Elvis. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É. Bom, na musicalidade pode ser que tem uma relação. Sem dúvida. O cabra é bravo. É bravo. Você tá bom, Titão? Graças a Deus, e você? Então, tá bom, muito feliz de estar aqui, recebendo um homem de Deus. Cara, um homem de Deus. Tira a mão do meu cabelo, cara, pelo amor de Deus, velho. Pra arrumar, pra tapar os buracos. Mano, né? a gente penteia o cabelo, se não é você, é meu filho, meus filhos que eu despenteando. Aí eu falo pro Paulinho, pro Titico, não bagunça meu cabelo. Bagunça o quê, pai? Você nem tem cabelo. Respeita meus filhos. Pô. Respeita, pelo amor de Deus. Mas vamos pro que interessa. Vamos direto ao ponto. Pastor, compositor, músico, ministro, produtor, vai colocando ouro ali e multiplica por 100. É esse o cara que tá aqui com a gente hoje. Nada mais, nada menos que Pastor Rodrigo Soeiro. Oh, meus irmãos, muito obrigado. Obrigado Graças mesmo. paz, pastor. É um prazerzaço Paz de aqui Deus, com vocês. Espero que seja um tempo uma resenha bem gostosa. Ah, sem dúvida. Bem especial. E tomara que a galera goste também, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, já que o senhor é pastor, você tá acostumado... Me chama de você, por Você. favor. Não, mas eu preciso começar assim. Entendi. Porque já que você é pastor, Entendi. Um homem sério, Sim. Eu preciso começar o programa com uma pergunta séria. Sabe aquela de gabinete pastoral, assim? Você tem imagino. Posso começar, Tito, com uma pergunta séria? Pode lançar. Eu estou sabendo que você tá vivendo uma vida dúbia. Uma dúbia, por É, quê? vida dúbia. Porque eu fiquei sabendo por um amigo nosso em comum que você diz aí que é São Paulino. Oh, meu Deus. Ele já até sabe de quem veio. Diz que é São Paulino. Mas ele disse pra mim que no fundo, seu coração é corintiano. Eu sei quem falou isso. Olha só. Grande Fabinho Exato. Félix. Fabinho, um beijo, meu irmão. E ele que fez essa ponte, né? Ele que fez essa ponte. Obrigado, Fabinho. Na verdade, assim, eu sempre fui São Paulino. Sempre. Sempre foi. Meu pai sempre foi palmeirense. Só que aquele começo dos anos 90 de São Paulo, ele foi arrebatador, assim, né? E foi na época que... Futebol, pra mim, a minha mente é a partir dos anos 90, porque eu nasci em 85. Então, eu tenho na minha memória muito Canidia fazendo aquele gol, mas tinha 5 anos. Mas eu me lembro que foi bem frustrante, assim, pro meu pai. E aí, em 91, o São Paulo ele ganha um brasileiro. E aí começa, né? 92, aí teve 92, 93. Então eu fiquei mesmo São Paulino naquela fase, porque foi onde o futebol começou a fazer sentido pra mim. Não tem jeito de se converter. Assim, pro Corinthians, assim. Já passei. A fase tá tão ruim que se era pra ter mudado, já teria mudado. Exato. Então, assim, agora, falando de Corinthians, anos 2000, assim, eu cheguei a fazer um teste no terrão. Você chegou a fazer um teste? Sério? Você joga bola? Hoje não, né? Mas a passada dele é de jogador, Timóteo. A passada dele é de jogador. Então, eu sempre gostei de jogar futebol de salão. Legal. Assim, não sou craque, mas eu também não passo fome, vergonha, não passa né? vergonha, não. E aí eu fiz o teste no terrão, lá na... Oh, meu Deus. Me ajudem. No Parque Ecológico? Não. No Taquera, meu Corinthians de Taquera. Não, no... Oh, meu Deus. Parque São Jorge. Parque São Jorge, terrão. Que hoje não é mais terrão. Corintianos, me perdoem, tá? Por essa falha. Que hoje não é mais terrão. Eu fiz um teste, passei no primeiro teste. Só que, assim, naquela época... A música, ela tinha um valor maior para mim. E eu lembro que eu fiz uma oração. Era novão de tudo. Tinha o quê? 14, 15 anos. Falei, Senhor, se o futebol não é um negócio onde... É onde o Senhor me quer... Porque Deus tem propósitos diferentes, né? Sem dúvida. Por mais que eu gostasse, eu não queria fazer o que eu gostava. Eu queria fazer o que, de fato, Deus queria para mim. E aí, aconteceu alguma coisa lá no Corinthians e tiveram que fazer uma outra peneira. E eu tive que fazer. Aqueles que tinham passado na primeira peneira tiveram que refazer.
E quando eu refiz, aí eu já não passei. E aí eu senti da parte de Deus que era... Eu me lembro que tinha... Eu gostava de jogar de meio de campo. E quando eu vi, tinha um monte de gente ia fazer meio de campo. Eu falei assim, vou fazer lateral hoje. Eu sou uma... Não sei, assim... Sou horrível, assim. De lateral, sempre fui meio... Fiz para tentar ter menos competitividade, ou menos... Como chama? Como tinha muita gente, eu falei, vou ficar tem mais vaga, mais oportunidade, né? E não passei. Mais chance. Aí de lá pra cá, sempre o futebol foi mais brincadeira mesmo, mas sou São Paulino e tá em casa. Top demais. Sou tranquilo. Exemplo, gosto de levar o meu menino pra jogar, pra assistir o jogo. Quinta-feira agora a gente vai. O Davi, por milagre, é São Paulino. Ele tem 12 anos. Olha só. E eu nunca forcei ele ser São Paulino. O nome do meu filho de 12 anos é Paulo Davi. Paulo Davi. O meu filho mais velho, de 12. É pra pegar o Antigo e o Novo Testamento num nome só. E o mais novinho é Tiago Azaf. Pronto. É a Bíblia completa. Um de 12 é pregador. Pronto. Pregador, e o mais novo tem uma tendência pra música. A música, sem sombra de dúvidas, ele tem. Já tem a voz afinada, a gente já tem uma percepção tão muito o meu filho de 12, eu tenho um de 12 e outro de 6, né? O Davi de 12, ele tá tocando já bem teclado, assim, pra idade dele, já tá se desenvolvendo bem e tal. E eu nunca forcei ele a ser São Paulino, nunca mesmo. Sempre eu deixei ele bem tranquilo. E por milagre ele é São Paulino, porque ele não viu quase nada de São Paulo ser campeão, né? E, enfim... E as épocas, né? 2 títulos ele viu, e olhe lá. Porque assim, a gente fala de time, comecei brincando, né? O nosso quebra-gelo aí. Mas, cara, eu te falo, sou corintiano, mas hoje, cara, nem acompanho, não consigo, não dá, assim. Amo futebol, sou apaixonado por futebol. Exato. Acho que eu tô mais inteirado na várzea do que no próprio futebol profissional e tal, enfim. Já sou total desligado do futebol, você sabe, né? Já é desligado de tudo, né? Total de tudo. Não, mas não nessa resenha aqui, que essa resenha que tá muito interessante, vai. Mas enfim, sou muito feliz, assim, por ter tido essa trajetória. O Corinthians, nessa fase, fez uma parte assim da minha vida. Não treinei muito lá, não mesmo. Foram poucos jogos, mas futebol sempre foi a minha paixão. Só que num determinado ano, eu não vou me lembrar bem, eu machuquei meu joelho. Mas eu já era casado e tal. Machuquei meu joelho, rompi o ligamento brincando. Caramba! Fiz essa cirurgia, voltei. No dia que eu voltei, depois das fisioterapias, eu zoei meu menisco. Então, esse joelho aqui, ele é um joelho... Dois lados sensíveis, sensíveis. Né? Desligamento e menisco. E olha só, depois disso parei de jogar mesmo, até pra brincar, assim, eu tenho um pouco de medo hoje, mas meu joelho é muito bom. Tanto é bom que hoje o meu esporte de paixão, o meu hobby, minha terapia é correr. Correr? Olha só que da hora. Sério? São Silvestre, fiz a meia maratona agora. Nossa, que legal. Olha que legal. Tô treinando para fazer a maratona de 42K. Nossa, então que top. Olha só. Então leva a sério mesmo. E não sinto dor. Então calma aí, galera. Vamos voltar aqui. Gente, tô apresentando aqui para vocês. Ele é cantor, ele é compositor, ele é produtor, ele é pastor e também maratonista. Atleta, vai ser maratonista. Quase um ex-jogador de futebol e atleta também maratonista. Você é louco, eu vou me comprar. Cozinha, pastor. Pastor, o senhor cozinha? O irmão cozinha? Não. Ah, tem que ter um defeito, velho. Só se fritar um ovo. Perdão, qual é o nome da sua esposa? Tatiane. Tatiana, tem que ter pelo menos um defeito, né? O cara é bonito, velho. Se ela abrir a boca, o cara é quase o Rodrigo Hilbert do Gospel. Olha! Rodrigo Hilbert do Gospel, aí sim. Tadinho de mim. Tadinho de mim. Tadinho. Nossa, mas seria o esporte, acho que auxilia em muita coisa, né? E olha só, porque depois eu fui conversar com algumas pessoas especialistas no assunto. Quando a gente está no processo de fazer o que a gente ama, eu acho que a gente está aqui fazendo o que a gente ama, que é conversar. Com certeza, né? com certeza. A nossa serotonina, ela sobe. É um dos hormônios, né? Do bem-estar, do prazer. Serotonina. Enquanto que a nossa adrenalina, ela baixa. Não sou especialista no assunto, mas é inversamente proporcional. Se você está numa adrenalina muito alta, fazendo uma coisa que a tua serotonina está embaixo. E correr, para mim, está sendo, por isso que eu falei, está sendo uma terapia, e assim, está sendo tão maravilhoso, porque eu estou sentindo no meu corpo, quimicamente falando, não tem nada espiritual, nada, mas quimicamente no corpo eu sinto a alegria que eu sentia quando eu era moleque jogando bola. Caramba, velho. Assim, eu não sei nem se eu tô
me expressando Expressou bem. muito mas bem. tá claro, tá muito claro. bem. Mas e eu sentia falta. Sabe, eu nunca fui um cara muito competitivo com o outro. Se a gente brincar aqui de xadrez, você ganha, eu não sou esse cara. Mas eu sou competitivo comigo. Consigo mesmo. Legal. E a corrida, a tua competitividade é com você mesmo. você. Né? Então eu tô sentindo uma Tipo, uma com relação- alegria de viver fazendo a corrida. É muito legal. Caramba. Muito legal. Tem sido a minha terapia, né? A vida pastoral, ela é uma vida muito frenética, como qualquer outra profissão. Eu não gosto também de ficar colocando a vida pastoral como a diferente de tudo. Perfeito. Mas é difícil. Mas é Deve uma ser bem vida difícil, na bem, verdade. né? E é uma carga que você tem, recebe, pastorear, pregar, ministrar e lidar com pessoas, com vidas, que de certa forma você precisa descarregar aquilo em algo, canalizar Exatamente. aquilo em algo. Exatamente. E a corrida acaba sendo o seu refúgio. Exatamente. Você expressou exatamente E, isso. e traz essa virilidade, essa energia, Não, meu, esse ó, sentimento de prazer. ó, Porque o hoje- esporte... E virilidade, você falou, né? Sim. Mas é verdade, Mas virilidade. cara. lógico que sim, porque o esporte num todo melhora o corpo do modo Não, geral. sim. E olha só, eu corri agora sábado. A gente saiu de cá. Eu tenho um amigo meu que tem me ajudado nisso, né? É um personal que eu tô ganhando, porque eu não paguei nada. Ele Legal. carinhosamente, pastor, vou te ajudar nisso. Eu me preparei para São Silvestre sozinho, lendo e tal, e fiz os meus 15K pela primeira vez. Aí fiz a meia maratona dia 21, desculpa, fiz a meia maratona de 21K há 2 meses atrás. Foi quando ele ficou sabendo que eu gostava e tal, então ele está me ajudando agora para esses próximos objetivos. Que legal, né? E eu corri agora sábado, 28K. Nossa, que 5h30 da hora, manhã, velho. corri 3 horas Que da seguidas. hora. E 3 é horas muito seguidas. gostoso. Eu tava acabado no sábado, mas é aquela canseira que vale a pena. revigorante. Revigorante. Aí no domingo eu preguei 3 vezes, que foi ontem. Você pegou 3 9, vezes. 11 e 18. Caramba, cara. Hoje, teoricamente, você fala, putz, você deve estar cansado. Eu não tô cansado. É diferente, né? Se você me der bobeira aqui, eu saio correndo, entende? Então, assim, Uau, mudou. cara. Realmente, fisicamente, emocionalmente e me atrevo a dizer espiritualmente, porque esse negócio de ficar dividindo onde é corpo, tudo onde é alma e espírito, eu tenho certas dificuldades em relação a isso. É um jogo, é um... Um liga o outro. Esse cara que falou assim, não, eu tô muito bem na minha profissão, mas minha família tá uma porcaria, desculpa. não, eu não. não consigo entender como esse cara rende na profissão se tiver mal com a família. Pra mim, esse tipo de coisa não funciona. Caramba, Uma hora ou cara. outra vai resvalar. Por exemplo, no seu pensamento, as coisas elas estão bem num conjunto. Exato. A sua vida, o seu corpo está bem porque seu espírito está bem, porque sua família está bem, porque sua profissão está bem num conjunto. Exato, né? Não tem exato. como o fio ser desligado na família ou no outro, Não né? dá. O cara fala assim, eu não tô bem fisicamente, tô sedentário, mas tô bem emocionalmente, espiritualmente. Eu acho que não, porque se você estivesse bem fisicamente, você estaria muito melhor emocionalmente e espiritualmente. É um reflexo, sem dúvida. É um reflexo. Eu concordo e digo por mim mesmo, né? Eu gosto pra caramba de correr. Tô bem acima do peso, mas assim, com esse peso que eu tô 100 quilos, eu corro 7, de boa, diretão. Corro 7. Então, há quase um ano atrás, eu tava correndo 14,5, Uau. batendo caneco, chegando a 15. Aí eu engordei de novo e tal, mas, cara, o que você falou é fato. Assim, não me dando coach, mas a verdade é clara. O fato de eu estar acima do peso, eu tenho que assumir que eu não estou 100% bem. Tô desequilibrado. Se eu tô comendo mais, descarregando menos, se eu tô desregulado, então tá em desequilíbrio. E isso, consequentemente, vai aplanilhando para as outras áreas. Talvez a Isso gente é não fato. sinta agora. E outra coisa, toda essa questão do quanto eu gosto de fazer isso, do esporte e tal. Mas eu também tenho um background, eu tenho um pano de fundo que não é legal. Meu pai sofreu um AVC com 47 anos, morreu com 58, com 57. O meu avô faleceu de diabetes. Então, assim, eu não posso me dar o luxo de deixar minha esposa viúva. Sabe esse tipo de coisa? Que legal o seu pensamento, Então, cara. eu tenho um histórico. O meu avô, que eu não conheci, pai da minha mãe, morreu com 36 anos. Desculpa, 39 anos 39 de anos. AVC. Sabe? Histórico, né? Então, eu olho para trás e eu, lógico... Há uma Deus- predeterminação, se você bobear, né? Se bobear. Geneticamente, eu não tenho essa... Agora, a gente sabe que Deus é que dá a última palavra e os nossos dias estão contados. Eu conheço muitas pessoas saudáveis que já bateram a bota
E tem gente aí que fuma e bebe e tá vivendo até os 98. Mas, vamos dizer que eu não tenho essa capacidade de alongar os meus dias. Porque tem um texto na Bíblia que diz o seguinte: aquele que honra pai e mãe, seus dias serão prolongados. E muitas vezes a gente interpreta, para não dizer todas as vezes, a gente interpreta muito mal esse versículo. Tipo assim, se eu honrar pai e mãe, eu vou viver muito em relação à quantidade. Mas eu conheço pessoas que sempre honraram pai e mãe e morreram com 60 anos de idade. Aí você fala, não funcionou a promessa para ele? Não. É porque o texto bíblico não está falando de quantidade, está falando de qualidade. Qualidade. Quem honra pai e mãe pode viver até os 40. Mas vai saber viver bem. Porque se você honra pai e mãe, você sabe honrar tudo na vida. Pastor, caramba, que da hora, velho. Nós temos o poder de antecipar a nossa morte. Ou depende? É um assunto meio complicado. Eu tenho a minha teologia para isso. E eu respeito quem pensa diferente. Para mim, o texto clássico sobre esse assunto é um salmo. Se eu não me engano, um salmo de Moisés. Não sei se é o 50, que vem dizer o seguinte: os nossos dias estão contados. Ponto. Eu vou ter argumentos argumentos mais calvinistas, eu vou ter argumentos mais arminianos. Sim, eu não duvido. E eu não estou aqui para ficar convencendo ninguém a querer pensar como a mim. Entendi. Só expressando a sua opinião. Sim. Eu gosto de olhar para esse versículo e me apegar a ele. E olhando holisticamente a Bíblia, faz sentido. Não é que eu estou isolando apenas um versículo. Entendi. Faz sentido. Mas como um todo. Então, assim, você fala, Rodrigo, os seus dias estão contados, tá? Então, para que você vai se cuidar? Exatamente. Porque se eu vou viver pouco ou muito, eu quero viver bem. Com qualidade. Exato. A questão está na qualidade. Se for para viver até os 30, até os 20, até os 60, 70, 80, com qualidade. Exatamente. Não precisa sofrer com uma doença, antecipar uma doença. Pronto. Entendi. Então, eu acho... Faz sentido, pastor. Aí você fala assim, Rodrigo, mas... Então o cara já está determinado que ele vai viver até 90 anos. Então o cara vai colocar o pé na jaca, tá Posso bom. fumar, beber, comer besteira tá bom, e só mas o cara vai 90. viver numa qualidade na cama. de vida. E aí? Você entende? Então, eu olho para o meu pai. Eu falo isso porque, além dessa questão teológica, eu tenho muito a questão do meu pai. Meu pai morreu com 57 anos de idade. E se você perguntar para mim, Rodrigo, se ele fosse um cara mais saudável, ele teria morrido com 57? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Entendi. Mas ele ficou 10 anos sobrevivendo, praticamente. Ele não poderia, nesses últimos 10 anos, ter vivido bem? Entendi. Você entende? Então, é uma teologia delicada, é um conceito delicado, e eu respeito, assim, gênero, número e grau quem pensa diferente. Mas por mais que pensa diferente, não significa que o meu pensamento ele é incoerente. Exatamente. Não é porque não é incoerente. E não é porque não faz sentido para mim, não significa que aquilo não exista ou não seja verdade de fato, né? E quando a gente fala de Deus, já que a gente está nesse assunto, né? Inclusive eu quero conhecer um pouco da sua história, hoje tudo que você representa para o reino, Exato. para o evangelho hoje. Dessa forma, voltando um pouco, quando a gente fala de Deus, nós estamos falando de algo, vou usar nesse sentido mais antropopático, de algo que sai do nosso pensamento. Antropopático, é a linguagem que o homem se relaciona com Deus, tá ligado? E aí você pega Deus assim, te gosto de zoar, né? Não, é que eu aí não você... conheço a palavra, pô. Entendi, pô, vai no dicionário, pô. Você pega Deus e você coloca Deus dentro de um objeto. Isso aí até um conceito da religião. Então, tipo assim, cara, Deus não é um formato. A gente quer formatar Deus e quem Deus é. Ele não é isso. Não, e na verdade, eu acho que esse é um problema, porque quando a gente fala de biologia, o que é biologia? Estudo da vida. Tantas outras profissões, outros estudos, outras faculdades, a gente tem essa ideia, né? Filosofia, biologia, antropologia. E quando a gente chega na teologia, a gente tem uma ideia que teologia é estudo sobre Deus. E não é. Não é. Teologia é um estudo sobre como Deus se manifestou na história. Entendi. Boa. Acabou. Então não dá para você estudar Deus, não dá para você dissecar Deus. E a teologia, de certa forma, você vai trabalhar com as... Você vai pegar a Bíblia e pegar ela, sistematizar ela em assuntos, em conceitos e tal. Ou seja, Deus está acima de qualquer coisa. Está acima do tempo. O que é o espaço-tempo? É o que ele perguntou. Cara,
Deus não está no tempo. Imagina a gente tempo. viver sem tempo. Tem um teólogo que ele diz assim que Deus não existe. Eu acho interessante o conceito dele. Deus não existe. Eu já ouvi Porque esse uma conceito. coisa que existe, Foi ela não criada. existiu ontem. Ela existe hoje. Ah, entendi. Entendeu? Deus é. Que legal. É, assim, é lógico que não é... no fundo é lógico que Deus existe no conceito entendi. dele. É um silogismo legal, né? Exato. Da mesma forma, tudo que existe é algo que foi criado. Exato, ele não. Isso aqui existe, isso aqui ele não, porque ele não foi criado, né? Por isso que no contexto bíblico, quando ele diz assim, né? Aquele que era, é, e não é aquele que será. Interessante, né? O verbo no grego teve que mudar. É aquele que era, é e há de vir. E há de vir. Porque não dá para ele... Apocalipse. Não dá para ele ser algo que ele ainda vai ser. Ele já é. Ele já é. Entendi. Só que o conceito original, qual que é? O conceito há de vir é um conceito para nossa compreensão. O há de vir ali no grego tem a ideia de que nós vamos conhecê-lo de verdade na presença plena dele. Plena. Que é o que o apóstolo Paulo vem dizer. Hoje eu vejo meio que embaçado, mas amanhã eu o verei como ele é. Eu tenho uma ideia. Então não é que Mínima, ele está mudando, limitada. não é que ele está mudando o verbo para resolver um problema Entendi. de grego ou de português. Ele está dizendo, ele era, a gente já sabe o que ele fez e como ele se manifestou. Ele é e ele há de vir. Então a gente só vai ter essa compreensão um pouco maior a respeito dele quando ele voltar, quando ele arrebatar a igreja para quem acredita. Eu Sim. acredito. Sim, acreditamos, né? Então hoje, aí o apóstolo Paulo, né, de maneira assertiva, hoje a gente vê como espelho, através das manifestações dele. Como espelho. Muito interessante essa expressão, né? Mas amanhã a gente vai ver como ele é. Ai, que legal. É muito doido. Você vai Amém. ver, Titão? Amém. Amém. Certeza? Amém. Louvado seja Deus. Esperamos, né, pastor? Outro, legal, né? É correto 100%, né? Tipo, é difícil. Porque nós temos uma carnalidade, uma tendência humana meio pecaminosa, assim, tendenciosa, digamos assim, né? Pastor, inclusive... Mas é uma luta, cara. Vou ver em nome de Jesus. E falar nisso, meu pastor tá rifando o Tito. Leiloando. O pastor, assim... E aí ele desistiu, porque viu que das 30 mil igrejas que ele ofereceu, até por esse de barulho, ninguém aceitou um canal. Não, o pastor desse. Jesus falou que me tem como Aí, filho. eu falei assim, vamos doar. Então eu queria já te fazer uma pergunta aqui. O senhor aceita um canalha desse da sua igreja? Olha, se a Bíblia vem dizer que ele escolhe as coisas que não são, então ele é uma boa matéria-prima. Então mais um canalha desse. Prazer. Pronto, espero ele nadar e domingo. Pastor, falar qual é o nome da igreja? Adai. Adai. Qual é o prefixo? Assembleia de Deus, Alto do Ipiranga. Alto do Alto do Ipiranga. Ipiranga. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Como o senhor se tornou pastor? Bom, o senhor já comentou aqui, né? Frente ao seu pai, Até mesmo antes de ser pastor, porque ele comentou do futebol, você já identificou que o seu propósito na música, tipo, que o seu propósito era na música cedo, né? E tudo partiu daí. Na verdade, antes da Adai, nós sempre congregamos na Assembleia de Deus do Brás. No Brás. Que hoje o presidente, se eu não me engano, é o Samuel Ferreira. Sim. Perfeito. Mas antes era o saudoso pastor Lupércio Verginiano. Ok? O senhor tá velho mesmo. Nessa pastor. gestão do pastor Lupércio, a nossa família era do Brás. Ok? Nós ficamos no Brás até 2000. Desde que nasci, minha mãe sempre envolvida com música, meu pai sempre envolvido com a palavra. Minha mãe sempre foi organista, né? Tecladista, organista. Então, a minha casa sempre exalou música, sempre teve um órgão, sempre teve um teclado. Então, eu tive algumas formações musicais. Ô, pastor, desculpa interromper, mas só música gospel? Ou, tipo, sua mãe... Não, minha mãe sempre... igreja, né? Igrejeira, né? Igrejeira das antigas, né? Exato. Mas, assim, também não tínhamos e não temos uma família que nunca ouviu uma canção que não seja 100% evangélica. A gente gosta de música boa. Música né? boa. Para mim, existem 3 tipos de música. A profana, a secular e a cristã. Né? Então, na minha casa sempre teve mais música cristã e música secular. Que legal. Algo que mais legal. periférico, né? Sim. Agora, profana é algo que, graças a Deus, diferente, né? nunca permeou no nosso lar, assim. Então, a minha formação musical, toquei trompete, toquei teclado,
Sempre fui apaixonado por partitura, então teve uma época na minha vida que eu escrevia, já compunha. Com 15 anos de idade eu já fazia os arranjos da orquestra da minha igreja. Caramba! Porque era uma coisa meio... Eu sempre fui precoce um pouco nessa área, né? Mas de forma natural, né? De nada, minha mãe nunca forçou nada, muito pelo legal. contrário. Assim como eu não faço com meu filho e hoje acordei, né, e estava lá estudando teclado. Então acho que é um pouco da extensão daquilo que minha mãe fez comigo. E sempre envolvido com música. Ok. Lá nos anos 2000, nós saímos então do Brás. Meu pai ele escolhe ficar num sabático de 2000 a 2002. Ele saiu do Brás e falou assim: a gente precisa de um respiro, a gente está precisando agora ser cuidado, ser tratado, porque a gente se dedicou muito. Aconteceu alguns problemas? Sim. Normal. Ministeriais de não faz mais sentido, não faz mais sentido. Entendi. Aí falou assim: vamos dar um sabático, vamos ver o que Deus quer pra gente. Em 2003, então, é fundada a igreja Adai. Né? Meu pai envolvido com a plantação da igreja, eu envolvido com a parte musical, e enquanto a igreja estava se consolidando de um lado, o meu ministério musical também. Então eu já tinha gravado meu primeiro CD em 2002. Eu tenho alguns CDs gravados. Eu tenho em 2002 para 2003, outro em 2007, outro em 2009, outro em 2012 e agora 2017 e 2018. Enfim, eu tenho alguns álbuns gravados. Legal. Dentro desses álbuns musicais também tenho de apenas... Participação. Antes a gente falava de CD, né? CD e DVD, né? Agora... Mas assim, para as pessoas entenderem, eu tenho alguns CDs gravados e tenho 2 DVDs gravados. Entendi. Né? Legal. 2 DVDs. Então, a minha vida sempre foi permeada com a música. Só que 2003 a igreja é fundada, ok? Em 2008 meu pai sofre AVC. Em 2010 eu assumo a igreja. Uma igreja nova. Com 25 anos de idade. Nossa, E a igreja tinha quantos bom. membros, pastor? A igreja, na época que meu pai ficou doente, tinha por volta de 300 pessoas. 300 pessoas. Aí eu assumi, algumas pessoas saíram. Já tinha gente, né? Tinha gente. Tinha gente. Algumas pessoas gente saíram, por até eu sairia. Quando eu assumi, eu tinha 25 anos de idade. Não Nossa. tinha teologia. Já era casado? Já era casado. Casou com quantos anos? Casei com 21. 21. Olha que legal, meu. Pastor, mas calma aí. Você caiu por essa situação, né, trágica até então, do seu pai. Caiu isso na sua mão. Você nem esperava, nem pensava. Exato. Quando me escolheram, foi tipo assim: não tem tu, vai tu mesmo. Você se sentiu preparado? Não, nada. Sério? Nada, porque a minha questão era com música, a minha questão era com músico. Mas você já pregava? Pregava? Nunca tinha pregado. Sério? Só ministrado? Eu só cantava. E ministrando durante os louvores? Ministrando durante os louvores. Mas eu também nunca fui do tipo de falar muito, entende? Entendo. Tem ministro de louvor que mais fala do que canta. Eu não... E respeito, mas eu não tinha esse estilo. Então o negócio era cantar. Me chamavam pra cantar, eu cantava. Cantava. Se me chamassem pra falar, eu falava. Mas não me chamavam pra falar. Me chamavam mais pra cantar. Cara, olha só. Agora, lógico que o dom da comunicação já estava um pouquinho em mim, porque eu dava aula, né? Em 2010 eu assumo, agosto de 2010, só que eu não tinha teologia. Em 2011 eu entro para a Faculdade de Teologia Metodista, eu faço 11, 12, 13, 14, 4 anos na faculdade, que foi o que me deu todo o preparo que eu precisava. Então eu tinha a teologia da vida, mas eu não tinha uma teologia teórica. E fiz questão de fazer a Metodista para dar esse contraponto teológico. Porque havia a vida toda na Assembleia, eu precisava de uma teologia diferente. E é referência, Abrir, né? né? Abrir. E a metodista é referência também, né? Então Claro. sempre gostei de John Wesley, sempre gostei da teologia wesleyana. Metodista e Mackenzie aqui estão... Muito. Então, num nível assim- São escolas diferentes. Você pega uma Mackenzie, é uma escola mais calvinista. Você pega uma faculdade como a Metodista, já tem uma escola mais John Wesley, mais arminiana, né? Um arminiano clássico, né? Exatamente. E também eu escolhi a Metodista porque era na rua da minha casa, então ia facilitar toda a logística. Meu filho tinha acabado de nascer, né? Nossa, foi tudo cedo, né, pastor? Foi tudo no mesmo ano. Tudo na né? sua vida foi cedo. Foi. Precoce, como o senhor, E senhor não, desculpa, você falou. E eu, assim, eu louvo a Deus por isso, sabe? Porque hoje estou com 37 anos, eu vejo tudo que, pela graça de Deus, eu construí e fico muito feliz por isso. Então, 2010 eu assumi, comecei me equipar teologicamente, mas nunca abandonei também a música como todo. Conseguia conciliar? É lógico que aí inverteu, né? A música Igreja que e era música. central e a igreja era, entre aspas, a periférica, no sentido de menos tempo, né?
Agora inverteu. Aí eu fui migrando aos poucos. Hoje, então, os meus convites é para pregar e se der eu canto. Mudou, né? Poucas igrejas hoje me convidam mais para cantar. Então, ou é para pregar só, ou é para pregar e cantar. Então, e a igreja tem crescido, graças a Deus. Deus tem mandado. Hoje nós estamos no Ipiranga, que é onde eu fico, a nossa igreja mãe. Nós temos 3 cultos lá, às 9, às 11 e às 18. A gente tem uma igreja no Nos domingos, né? Os domingos. Conta só os domingos. Só os domingos. Em Jardim Colorado, nós temos também uma igreja filha. Temos em São Bernardo. Temos... aqui em São Bernardo vocês também... Ali no Jardim Calux. Calux. Ah, no Calux. No Calux. Temos em Santos... Estamos plantando agora em São Carlos e temos a nossa igreja online, que nasceu antes da pandemia. Quando a pandemia chegou... Vocês já estavam preparados. Então, assim, com relação... Sofremos menos, né? Com relação a números, Caramba, que talvez legal. o senhor não tenha uma menção. Não, a gente tem. Hoje, cadastrados, a gente tem algo em torno de 2.500 membros. Né? Entre Ipiranga e as demais, né? Então, legal. De uma igreja de 300 pessoas, nos últimos 10 anos, houve um crescimento de quase 1000% em quantidade. Né? O senhor acha, não interrompendo sua história, né, que a gente vai voltar para ela, mas essa visão como pastor jovem, hoje, de forma atual como igreja, é muito importante, porque, posso estar enganado, mas uma visão mais jovem talvez pense de uma forma mais empreendedora. Não que a igreja é uma empresa, mas talvez sendo analisada de forma empreendedora com relação a crescimento é importante, ou não? Eu acredito que os 5 ministérios de Efésios, eles são primordiais para qualquer igreja local crescer em qualidade e quantidade. Você tem lá o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, para que o corpo de Cristo tenha de fato uma maturidade. Nós não podemos rejeitar os apóstolos, nós não podemos rejeitar os profetas, os pastores, os mestres e os evangelistas. E muita gente tem preconceito em estudar esse texto porque fala o seguinte, não, mas eu não quero ter apóstolo na minha igreja. Mas eu não estou falando que você precisa ter apóstolo na tua igreja, mas você precisa ter um ministério apostólico lá. O que significa o ministério apostólico? É o ministério do empreendedor. É o expansionista. Aquele sério? Que é enviado para implantar, para crescer. Como Paulo. Ponto. Apóstolo Paulo. Então você não precisa ter o apóstolo Fernando. Mas que louco que você falou, nunca ouvi isso. Alguém falar. Porque a gente tem um conceito mais anacrônico, tipo, a gente pega aquilo ao pé da letra e aplica. Agora tá falando bonito, hein? Não, mano, mas Você fala bonito, Timóteo. Se eu posso falar demais, que eu não souber, eu vou perguntar. Não, mas em qualquer coisa. Você que é burro mesmo. Eu sou burro. Não, mas pastor, o que é um conceito anacrônico? A gente pega aquele texto e aplica literal aquilo sem contextualizar. Exato. Tipo, não é apóstolo ali igual Paulo, é alguém que é enviado, cara, que implantar. O cara, hoje, uma pessoa que tem uma característica apostólica é o empreendedor, é o expansionista. É o cara que numa empresa, não vou falar em igreja, é o cara que o cara tem uma filial, ele quer fazer 5. Ele tem uma característica apostólica, característica de expansão. Então a gente precisa ter esses caras na igreja. Ou seja, não é uma visão nova, é que na verdade a gente não analisaram de forma correta. Exato. Aí você pega o profético. Entendi. Por que a gente precisa dos proféticos na igreja? O profético é o chato. O profético é aquele cara que precisa estar sempre alinhado com o que está certo. É o brasa. Enquanto o apostólico quer expandir, o profeta, antes de expandir, vamos resolver aqui. Sabe aquele cara que tem um McDonald's, quer ter 5? Caramba, você não está atendendo nem um McDonald's primeiro, antes você quer ter 4. É importante uma pessoa dessa ao seu lado demais, né, cara? Vocês vão ver que te põe o pé no chão. Exato. Te faz olhar tecnicamente para as coisas. Exatamente. Você tem o evangelista. O evangelista é aquele cara que, ele quer contar boa notícia. Ele não está preocupado muito em expandir filial, ele não está muito preocupado em ficar corrigindo toda hora. Ele quer falar que Deus amou o mundo de tal maneira, ele quer sorrir para a galera, dizendo que tem uma boa notícia dentro de um mundo tão caótico. Trazer o pessoal, talvez. A gente precisa desses caras na organização. A gente também tem os pastorais. Esse não quer expandir, esse não quer ficar corrigindo, esse não quer ficar no meio da praça falando que Jesus ama ele quer saber onde tem um velório para abraçar alguém. Cuidar da ovelha. Ele quer saber onde tem um enfermo para ele poder ir no hospital e fazer uma oração. O apostólico não vai, o pastoral vai. E a gente tem os pedagógicos, né? Que são aqueles mais analíticos, que é aqueles que, beleza, o apostólico, você quer fazer 5 filiais? Tá, vamos então montar os processos? Caramba.
O que a gente precisa fazer para chegar em 5 filiais? Vai ter que ter a próxima filial, depois ter a outra, depois ter a outra, depois ter a outra. Então, quando a gente olha para os 5 ministérios de Efésios, isso se encaixa em igreja, se encaixa aqui na empresa de vocês. Muito com isso, velho. Por isso que vocês têm que pensar num time aqui que, de fato, tenham características que abraçam isso aqui. Não é que vocês vão ter que contratar um de cada um, mas pelo menos, no mínimo, você tem que ter 2 aqui, você tem que ter 2... Porque senão fica um time penso. Quando eu olho para a Adai, hoje, né, fazendo uma conta bem rápida aqui, eu tenho essa característica mais apostólica. Ah, Soeiro, quer dizer que então um dia vão te chamar de apóstolo Soeiro? Não, e respeito quem é apóstolo. Eu sou Rodrigo, eu sou pastor e quero ser, esse é meu nome, tá tudo certo. Mas eu tenho dentro, eu sei que dentro do meu coração existe uma alma empreendedora. Eu sei que eu sou o apostólico lá da turma. Entendi. Enquanto isso, minha mãe é altamente profética. Altamente profética. Minha mãe, antes ela pensar em expansão, ela faz um 360. Será? Tem hora que eu falo, mãe, meu Deus do céu, você não tem visão, não? Mas não é. Já brigamos muito antes de eu entender isso. Uhum. Aí você pega um cara que é mais evangelista, que nós temos lá na igreja, um cara tipo assim, dá uma praça, não precisa dar nem microfone. Ele quer ir pra rua, quero ir pra rua, quero falar de Jesus. Ele é aquele que se importa. E, a gente tá comunicando bem, tá chegando nas redes sociais, o nosso Instagram tá bom, o nosso Facebook tá bom. Esse é o evangelista, brother. Fazendo uma releitura de forma atual. Tempo. De forma, né? Trazendo pra internet. Exato. Você tem o pastor, como eu já expliquei, que eu tenho lá na nossa igreja, no nosso time também, esse cara que eu sempre falo... Que ele te representa na sua ausência quando você faz alguma... Não, exato. Esse é o cara que me liga, pastor, qual é a visita de hoje? Ah, entendi. Qual é o velório de hoje? E o cara tem prazer de ir. Não significa que eu não vou fazer, significa que eu não vou. Não, eu vou, mas não significa que é o que me aumenta a minha serotonina, entende? Entendi. Agora aumenta a dele. Você pode ter certeza que ele se sente realizado se ele faz 10 velórios no dia. Não porque o cara morreu, mas porque ele se sente importante, porque é o ministério dele. Ele tem uma palavra mais... Entendi. E o professor. Você tem um cara que é o professor da instituição, que trazendo aqui para a tua realidade, é o cara que vai montar os processos, é o cara que vai... Caramba, hoje o nosso podcast está tendo uma audiência Y. Como que a gente vai ter que trabalhar para ter X? Vamos fazer número, vamos fazer conta, vamos fazer pesquisa. Esse é o pedagógico, esse é o professor. Então isso é muito importante para uma igreja, para uma empresa, para uma família. Mas Mandu, Esfirras e Burgers, a referência hoje. Os caras têm hambúrguer, os caras têm pizza, os caras têm esfirra, os caras têm toda uma estrutura. Se você quiser comer lá, você come, irmão. Já era. Tá aqui o Mandu. Os caras vão colocar o link aqui no QR Code na tela e você pode fazer o seu pedido e conhecer o melhor restaurante aqui de São Paulo. Mandu. Tamo junto. Top demais. Cara, esse é o segredo. Olha como a Bíblia ela é poderosa, é a palavra de Deus. Você até falou, aplicando aqui. Ou seja, você consegue pegar um conceito teológico que é direcionado para a igreja. Isso abrange para a vida, né? Para muitas áreas. Bingo. Você pega isso para todas as áreas. Se você parte do princípio que isso aqui, essa infra que vocês têm aqui é para a glória de Deus, pronto. Aqui é a igreja, bro. Aqui vocês estão sendo igreja. Não estou falando que aqui é uma igreja. Entendi. Mas aqui é um estúdio com braços, o pouco que eu vi aqui de vocês, são braços artísticos. Mas se colocar isso aqui no liquidificador, é para a glória de Deus, não é? Para a glória de Deus. Então acabou. Então vai funcionar. Caramba, desculpa, Tito. Esse é o segredo do sucesso e do crescimento, mano. Sim. De qualquer instituição. Exato. Desculpa, tá? Não. Por isso que muitas igrejas não crescem. Há conceitos até errados. O que eu já ouvi... Olha isso aqui, cara. O que eu já ouvi de pastor falando Errados assim... ou arcaicos? Errados e arcaicos e fechados. Eu não vou nem citar grandes premissas. Eu vou falar só uma que veio na minha cabeça. Vocês tomam cuidado com essas igrejas que crescem aí. Né? Igreja que... Eu já ouvi isso várias vezes. Igrejas que crescem, alguma coisa tá errado. Olha só. Tipo, é o evangelho light que eles falam, né? É isso. Cara, você pode ter certeza que esses que falam isso são aqueles que não conseguem crescer. Porque eu acho que a gente tem que ter, sim... A gente não pode ter uma numerolatria, sim, mas também não pode ter uma numerofobia. A gente precisa encontrar esse meio termo. Exemplo, estou tentando sempre trazer algo prático aqui para a realidade de vocês. Entendi.
Vocês têm aqui um podcast que vocês querem cada vez mais atingir novos ouvintes, novos patrocinadores, porque senão vocês não pagam essa conta. Exato. É simples. Exato. Vocês não podem fazer de qualquer jeito, vendendo até a mãe, para que falar um monte de besteira e por conta do crescimento. Mas também vocês não podem ir para o outro extremo de não pensar no crescimento. Eu gosto muito daquele versículo que diz: Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Sim. A nossa igreja eu não a considero como grande, eu a considero como uma igreja média. Igrejas grandes são, em quantidade eu estou falando, tá? Porque Perfeito. 10 mil para cima, digamos. porque assim, eu conheço igrejas de 90 membros que são grandes na alma. E eu conheço igrejas com 3 mil membros que são pequenas na alma, cabeça pequena, mentalidade pequena. Então acho que quando a gente fala de igreja grande, a gente tem que pensar em grande de alma, grande de conceito, porque pode ser pequena em número hoje, mas ela é tão grande na alma que daqui a pouco ela vai se expandir. Esse conceito também, grande em expansão. Por mais que a igreja matriz tenha, 200 membros, que seja, um exemplo, tô chutando um número que vem na minha cabeça. Mas, cara, ela tem braços, ela tem um trabalho expansivo na internet, ela tem um trabalho, ela tá ativa. Exato, e ela e a cada dia ela vai crescendo, né? Eu até entendo o pensamento agora, veio esse pensamento agora na minha mente. Eu até entendo esses pastores mais conservadores que eles não é que eles não são a favor do crescimento da igreja, mas eles criticam uma igreja que do nada cresce. Por quê? Ele não entende esse processo. Porque se ele começar do nada a achar que a igreja vai crescer falando o que o pessoal quer ouvir, que não é o pensamento, talvez ela cresça em só números e não em qualidade. Mas se ele respeita esse processo, se ele tem esse pensamento como uma empresa, ela não cresce só em volume, ela cresce em qualidade, de modo geral. Tudo. Então, às vezes, ele não entende o processo, aí ele generaliza. Exato, aí cria o tal do preconceito. Sim. Quando uma pessoa pergunta para mim, né? Rodrigo, como que você faz para... O que você fez para dar e crescer 1000% em quantidade em 10 anos? A minha resposta: eu não foquei em crescimento. Porque o que a Bíblia diz? Eu plantei, Paulo dizendo, né? O Apolo regou e Deus deu crescimento. Então, durante esses 10, 12 anos que eu estou na frente da igreja, eu não foquei em vê-la crescer. Eu foquei em treinar Paulos e Apolos. Da hora. Ou seja, não teve ciúmes. Delegar. Brother. Para porque você vai empoderando liderança, entende? Você vai criando não seguidores, mas discípulos. Sim, proposta. Entende? Porque essa é a diferença do seguidor para o discípulo, né? O seguidor, ele pode ser um servo. O discípulo não, ele é um líder servo. É diferente. Porque qual a diferença do servo para o líder servo? O servo ele faz, o líder servo ele faz, mas inspira outros a fazerem. É diferente. Se você não cria essa cultura de liderança, você vai ter uma igreja pastor-cêntrica, nunca cristocêntrica. Pastor não vai, a igreja não vai. Pastor não tá, a igreja não cresce. E acaba criando um totalitarismo eclesiástico ali. Tipo, o cara, tudo é em torno dele. Esse é o problema de muitos pastores. Esse é um pastor centralizador. Exato. Não, quem prega aqui sou eu prego mais. Não, o cara tá crescendo ali. Tipo, não tem visão do reino. Exato. Se ele morrer... Acabou. O ministério acaba. Ó, a gente vê pela própria Deus é Amor, né? Que agora o neto... Ele chama neto, né? O neto do Davi Miranda. O trabalhão que ele tá tendo. O trabalho que ele tá tendo. E eu creio que ele vai conseguir. Se Deus der vida e saúde para ele e politicamente ele tiver habilidades. Mas a Deus é Amor, depois da morte do missionário Davi Miranda, entrou nos processos delicadíssimos estruturais, organizacionais. Então, por quê? Porque a Deus é Amor era muito focada, e eu não estou falando que não era uma igreja abençoada, muito pelo contrário, os números dizem... As histórias, né? Pelo amor de Deus. Os fatos, né? Mas é uma igreja que ficou muito centrada. Assim como, não sei se vocês têm percebido agora, o Edir Macedo cada vez menos aparecendo, cada vez mais o genro dele aparecendo. Porque ele não quer que a Universal... É estratégico isso aí. Viva o que a Deus e Amor está vivendo hoje. Entendi. Uma igreja muito na figura da pessoa. Eu sei da minha importância na DAI, como pastor local,
Mas a minha oração é que... A minha oração tem sido essa e meu trabalho tem sido esse, né? É levantar a liderança. Eu quero que a Adai seja conhecida e quem caminha comigo sabe. Talvez hoje aqui vocês estão me conhecendo, né? Me vendo falar pela primeira vez. Para quem está me assistindo pode soar um pouco meio que é um discurso prontinho. Não, mas quem trabalha comigo, quem caminha comigo sabe. Eu sou muito feliz já. Eu não quero ser... Eu não quero ter mais seguidor. Não... Brigar por números, né? Porque assim, isso nunca pagou minha conta. Nunca pagou minha conta. Né? A minha vida, ela sempre, como vocês, foi muito relação, brother. Hoje eu estou contando aqui que eu trabalhava com música, eu não preciso, né, ficar me gabando disso, mas ninguém via com 16 anos de idade, eu pegava trem para dar aula em Osasco. Saia do Ipiranga. História, né, cara? Isso pagou minha conta. A vida é de verdade. Com todo respeito a quem vive de likes e de X, com todo respeito. Eu sou um cantor, a minha música também sobe no YouTube. Eu também... Cai na minha conta também números de Spotify. Eu sei de tudo isso, mas no dia a dia, a gente sabe que isso paga pizza. Sim. Acabou. Pela proporção das coisas como e são, é o que né? eu escolhi. Eu não estou falando que quem consegue, através dos números, a grana tá errado. Não, pelo amor de Deus. Só não enche minhas paciências e eu não vou encher a sua. Ponto. A sua filosofia de vida e o seu conceito de ministério é isso. Exato. Vocês devem imaginar, acho que chega para vocês... Rodrigo, você não quer multiplicar os seus seguidores no Instagram? Não quer comprar? Eu falei assim, não quero, porque... O senhor nunca comprou seguidor? Nunca. Que legal, tudo Orgânico, orgânico. Por quê? Porque... O senhor sabe quantos seguidores o senhor tem? No Instagram tem 43 mil. 43 mil, né? Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu acho que essa é a palavrinha-chave. Eu sou do orgânico. Eu gosto daquela filosofia do real, né? Do líder da Casa de Papel. Quanto menos me vem, mais eu estou trabalhando. Eu gosto disso. Meu pai me ensinou, né, a ser isso. Trabalhando. Vocês estão aqui, ó, pelo que você me disse... Acabaram de ter uma entrevista. Exato. E já está entrando outra aqui. É isso que vai fazer a gente ter sucesso na vida. É muito trabalho, é muita resenha, a vida real, estratégia. como você disse. A gente sempre fala isso, né? Que a vida da internet não é a real, de fato. A vida real é isso, é ralando. Porque a vida não é porque é cristão, um pastor, não é porque, sei lá... é difícil, tudo é na dificuldade. Tudo é na dificuldade. Pastora, se chega fácil, vai fácil. Sim, exato. É aquela velha história. A pergunta que eu ia fazer com todo respeito a seu pai, ele tinha a mesma visão que o senhor? Não, meu pai já era um pouco diferente. Porque ele veio de uma escola diferente. Então a igreja era mais pastorcêntrica, a igreja era mais em torno dele. E ele não fazia isso porque ele queria poder. Porque eu conheço meu pai. Ele fazia isso porque ele não queria atrapalhar as pessoas. Então, morreu eu vou fazer o velório. Mas está doente, eu vou no hospital. Ele fazia tudo. Chutava escanteio e ia lá cabecear. Que é o modelo clássico da pastorzada pentecostal. Total. Sim. Entendeu? Total. Quando eu assumi a igreja, eu falei assim, eu não iria aguentar. E o meu jeito sempre foi mais gestor do que o meu pai. Eu sempre fui mais da organização, entende? Meu pai era um cara mais desbravador. Olhando para os 5 ministérios, meu pai era o evangelista. E o pastorzão. Meu pai não era o tinha apóstolo. Tinha um amor grande. Muito. Tanto que perguntam para mim, se teu pai estivesse bem hoje, assim... Como que seria a relação de vocês dois? Eu acho que seria gato e rato, assim, com muito respeito, muita ética, porque eram visões de igreja bem diferentes. A teologia mesmo. Mas a visão. Mas você já tinha, então, um senso crítico antes. Sim. Já estava ali, mas no seu lugar. Quer ver a minha cabeça de analítico? Eram perguntas que eu fazia pro meu pai. Pai, quantas pessoas aceitam a Jesus por mês aqui? Filho, algo em torno de 40. Tá. 40 vezes 12 meses, pai. São 480 pessoas aceitando a Jesus. Você tem uma igreja de 300 pessoas. Era para você abrir um culto a cada ano, no mínimo, aqui. Por que só tem só um culto? Filho, o povo é assim mesmo. Vem e vai. Falei, pai, mas por que vai? Olha só que top.
A gente já conversou sobre isso, né? E a resposta dele para mim, filho, um dia você vai entender. Quando eu assumi a igreja, eu falei o seguinte, eu não prego como meu pai, eu não sou pastor como meu pai, eu não sou bom como ele, eu preciso ser bom em outra área, reter. Então, olha só, na fase do meu pai, 400 pessoas se achegavam na ADAI para conhecer a Jesus por ano, no mínimo, entre aceitar Jesus e tal. Na minha fase, a média era 150 pessoas por ano, 180. Mas dos 180 ficavam 80%. É aí que a igreja cresceu. Porque a gente começou a criar cursos de integração para reter. Então o cara aceitava Jesus, na outra semana ele já estava dentro de um curso de integração, conhecendo a respeito da Estava inserido ali. Entendeu? Caramba, cara. Pra mim isso é crescimento. Entende? Então, assim, você tinha mas, assim, se você essa característica evangelística. Eu fico imaginando eu e meu pai, se a gente tivesse uma conexão. Porque eu nunca fui pastor com meu pai com saúde. Eu fui ser pastor com meu pai doente. Se a gente tivesse feito um Romário e Bebeto, eu acho que ia ser gol de letra, porque ele ia ser o baita de evangelista, com esses 40 por mês. E você entraria com a gestão. Eu entraria com a gestão segurando. Eu tenho certeza porque a nossa mente vai mudando ao longo do tempo. E ele, com certeza, ele ia se inteirar na tecnologia, Sim. ele ia abrir a mente. É o normal, né, cara? Sim, o duro é... Embora eu já conversei com algumas pessoas e o pessoal fala assim, mas nós plantamos a semente. Não é em vão. Concordo nessa possibilidade, porque de fato a semente do evangelho foi plantada ali, a pessoa... Pelo amor de Deus. Mas tem beleza, a igreja, a pessoa foi para outra igreja. Beleza, mas poxa, qual é o sentido dela aceitar Jesus na sua igreja e não continuar lá? Claro. Exato. A gestão. O resultado pro reino. O resultado pro reino tá ok, obviamente. Isso se essa pessoa, esse indivíduo que aceitou ali, realmente for para outro lugar, porque muitas vezes não vai. Tem esse problema também. E fica perdida, o problema né? é a desculpa que os líderes dão, os pastores, né? Tipo, dão uma desculpa pela falta de visão, competência de gestão. competência, de administração, e ali criam suas desculpas. Administração numa igreja pentecostal é falar de dinheiro. E não é só isso. Gestão de pessoas. E digo mais, para complementar, falar só de poder. Exato. Você tem que estar cheio, você tem que estar cheio, tem que não sei o quê. Sua igreja é pentecostal? Minha igreja é pentecostal. Esses dias perguntaram para mim, o que a ADAI é? Eu falei, eu respondi, é uma igreja pentecostal contemporânea. Pronto. Eu acho que só pentecostal, eu acho que não é respeitoso com as que são só pentecostais. Perfeito. Liturgicamente, nós somos diferentes de uma igreja Assembleia de Deus Belém. Isso não significa que a gente é melhor ou pior, mas é diferente. Perfeito. É estilo. Não dá. Você chega na ADAI, você participa de um culto, não é a mesma sensação de você ir no Belémzão. E olha que eu prego e canto no Belém, hein? É diferente, né? É A sua diferente. igreja é fundo preto? Assim, a parede... Depende, né? O Ipiranga é, Que é a sede. que é onde nós estamos. Santos já não é. Agora, tem uma explicação porque o fundo é preto, né? Porque, na verdade, lá é um galpão quase que de demolição. Então, você tem o fundo preto, e a gente colocou o fundo preto por causa do telão. Vocês sabem muito bem que se não tem telão e não tem fundo preto, não tem contraste. Sim. Mas você pega a outra parede e não é preta, é tijolinho à vista. Legal. Entendeu? Então é um galpãozão de 3.800 metros quadrados. Você decorar uma sala de 40 metros quadrados é uma coisa. Você decorar 3.800 metros quadrados, você precisa improvisar. E é isso que também muitas igrejas clássicas não entendem. Porque se você me desse hoje... Criticam pela cor de fato Quer também. ver? Eu vou dar um Cara, exemplo. é uma besteira. Deixa o senhor falar. Vou dar um exemplo, tá? comentário. Vou dar um exemplo. Igreja Anglicana de São Paulo. Certo. Eu posso falar com propriedade porque eu fiz o casamento da minha irmã lá. Ah, é? A igreja toda branquinha, maravilhosamente bonitinha, Clean. limpinha, clean. Clean. Meu, os vitrais que tem naquela igreja... Brilhavam de tanta... Assim, eles têm... E são mosaicos, então tem desenhos. A igreja anglicana Cada vitral tem um desenho teológico, então conta a história de Gênesis a Apocalipse. Que louco, velho. Aí o sol bate, ilumina a igreja, com Nossa. cores diferentes. Isso é lindo, né?
Um cara mais clássico vai dizer, não, igreja linda, olha que igreja colorida, bonita. Agora eu não tenho condições de colocar vitral na minha igreja. Eu vou ter que improvisar com o quê? Com movie, com luz, com... Você entende? Então, se você falar pra mim, Rodrigo, se você te dessem de presente a igreja anglicana de São Paulo, você pintaria de preto? É lógico que não. Porque não tem a ver com o preto, não tem a ver com o branco. Não tem nada. O que dentro da infra da igreja vai parecer melhor. Agora não, é muito mais fácil para os críticos, e eu digo isso com muito respeito, falar o seguinte, está crescendo porque a igreja é preta. Cá entre nós, será que uma igreja vai crescer porque a parede é preta? Mano, pelo amor... Cara, pastor, é muita ignorância, cara. Já que é muita ignorância. As pessoas... Não, e o pior é falar que essa igreja tem alguma coisa obscura por ser preta... Já me cansa. Cara, isso aí é... Você sabe que quando demais, chegavam para Jesus... Tô tendo até um cuidado para falar, porque a gente... Pega mais água, pastor, né? Quer mais uma aguinha? Quer um suco de laranja? Não. Uma aguinha eu aceito. Uma aguinha? Uma aguinha eu aceito. O pessoal vai trazer. O Vitão vai trazer para você. O Brasa. A gente tem até um cuidado para falar, porque assim, eu faço parte hoje de uma igreja... Meu pastor, um homem de Deus, Sim. ele tem um conceito mais tradicional e clássico. E tem que normal. ser respeitado. E eu também, eu prego por aí, a gente também tem amigos que são mais ainda clássicos e tradicionais. Mas, cara, não me cabe o meu conceito na cabeça desses caras, de definir uma igreja pela cor. Exato. Você tem uma igreja hoje, uma das igrejas mais relevantes na Califórnia, ali em Los Angeles, né? Ali na Estrada da Fama, ali na Calçada da Fama. A igreja se chama Mosaic. Uma igreja, assim, altamente relevante. Faz uma igreja em Hollywood para ver se é fácil. Não é fácil, doido. Ok? E eles são muito relevantes. A igreja, o conceito dela é toda minimalista. Ela é toda branquinha. Mas é uma igreja moderna. Não tem a ver com a cor da parede. Não tem. A cor da parede tem a ver com o que você quer para... Nós temos um telão enorme, né? Um telão enorme lá. Você coloca um fundo branco ali não daria o contraste. Não daria, né? É um mínimo de consciência técnica. Até a sua igreja que ela trabalha muito na questão de filmagem online e tal. É melhor para trabalhar o preto, né? É muito melhor. A gente sabe que melhor para trabalhar. Não é mesmo? Você que é um cara técnico, pessoal que o preto, você ter um fundo preto ali é muito mais fácil para você trabalhar, aderir iluminação e tal. Exatamente. Então, tipo, não faz sentido, Aí cara. o cara vem, né, e critica, mas assim, eu sou muito otimista, né? Eu olho assim, essa pastorzada mais de cabelo branco, eu entendo também a dor, Sim. Eu prego até hoje em igrejas assim, eu procuro ser muito respeitoso. De verdade, eu entendo que não é fácil. A gente está numa dobradiça geracional muito delicada. Muito. Então assim, não dá pra gente também ficar querendo que esses caras no bom sentido da palavra... Sim. Pensem igual a gente. Né? E daqui a 30 anos vai estar numa outra dobradiça e a gente vai sofrer, que é a nossa geração. E não cabe brigar também por isso, né? Não, Perder tempo com esses conceitos de cor. Uma coisa até que eu ia falar também. Por exemplo, você é um pastor jovem e tem um estilo jovem. Você prega, você se apresenta, canta de uma forma jovem, né? O pessoal também não é... O pessoal mais tradicional também já... Não é que critica, mas... Acho que tem que ser mais tradicional, terno, aquela coisa toda, né? Exato. Eu procuro ser muito respeitoso com os locais que me convidam. Legal. Muito. Legal. Isso é um conceito de ética. Isso meu pai me ensinou. Né? Exemplo. Legal. Então, o que aconteceu? Vou dar um exemplo, sim, mais verdadeiro que isso, impossível. Há 3 semanas atrás, eu tinha um compromisso na Igreja Assembleia de Deus do Belém, em Osasco. Eu ia cantar lá, ia pregar lá às 7 horas da noite. 4 da tarde eu liguei pro líder de jovem. Falei, rapaz, como que você quer que eu vou trocar do vestido? Quer de terno, de calça jeans? Tem gente que não. Se me convidaram, eu vou me aceitar do jeito que é. Eu respeito esses caras. Legal. Mas eu procuro... Que legal você pensar dessa forma. Como que você quer? Você quer que eu vou de terno e gravata? Aí ele me deu uma bronca. Não, pastor, vem de terno e gravata não. Eu vou estar de camiseta e calça jeans. Mas vocês não são Belém? Belém, cara? Não, pastor, aqui é um culto de jovem, vai estar mais tranquilo. Que legal, tá modernizando. Aí a minha esposa ia comigo.
Eu liguei. E minha esposa, como tem que ir? Ela tem que ir de saia? Não, fala pra ela vir tranquila, tá tudo certo. Então, eu acho que isso é totalmente saudável. Legal. Ninguém vai perder ou ganhar nesse... Eu não vou discutir com você se é a forma que você Certo. pensa, tá legal. Você só, por favor, Tá. só não peça pra eu pregar aquilo que eu não acredito. Ponto. Ponto, Aí isso acabou. já é um conceito. Entendeu? É igual, enfim, é igual o cara... "Ó, vem pregar dentro do centro de Umbanda?" Vou, lógico, eu vou. Mas vamos falar o que Tranquilamente. realmente, Eu só de posso fato- pregar o meu evangelho porque eu não sei falar de Umbanda. Você me deixa? Lógico, pastor. Aqui é, Vai pra cima, então eu vou pra tratar bem, qualquer lugar. Tranquilo, tá tudo certo. Vai ter gente me respeitando ali, ouvindo. Então, assim, esses dias me ligou um rapaz: "Pastor, eu sou católico, a minha futura esposa é católica. Mas a gente gosta muito da tua pregação. Vai ser aqui, enfim, você viajaria para fazer o nosso casamento e tal?" Eu falei: "Lógico que faço, mas Sério, só deixa eu pastor? fazer uma pergunta. O meu rito é evangélico. Posso falar do evangelho? Porque eu não sou católico." Então, se você me deixar falar do evangelho que eu acredito... "Não, pastor, mas é por isso que a gente está te convidando." E foi? Legal. Fez, pastor? Fui, opa, fiz um casamento muito bonito, por sinal. Sério? Mas isso que Nossa, é honroso. Que pensamento aberto. A Pensamento bem aberto. religião, ela cria muros e o evangelho cria pontes. Tipo assim, os religiosos não vão aceitar. Mas você vai entender o seguinte, que o evangelho ele cabe em qualquer lugar, cara. Qualquer local o evangelho ele cabe. É nisso que eu acredito, né? É nisso que eu acredito. Eu preguei ontem a respeito do bom samaritano. E você vê, né? Você vê ali... Na verdade, essa parábola é uma parábola que fala de Gênesis e Apocalipse. Não sei se vocês já pararam para pensar. De Gênesis e Apocalipse. É de Gênesis e Apocalipse. A parábola do samaritano vai de Gênesis e Apocalipse, porque vem falar que dos três tinha um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ali fala da queda do homem. Aí vem o sacerdote. Quem é o sacerdote? Sacerdote é aquele período da Bíblia de Adão a Moisés, onde você não tinha lei, mas você tinha homens tentando ser sacerdotes para ter os seus pecados perdoados. Esse cara passou de largo. Aí vem o levita. Que período é esse? De Moisés a João Batista, que também passou de largo. Sabe por quê? Não é porque eles eram ruins, é porque eles também estavam caindo. De Jerusalém para Jericó, eles estavam na mesma estrada. O samaritano é que faz a coisa bonita, porque ele não está descendo pela mesma estrada, ele está vindo com o contrário. Ele tá subindo. De Samaria para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém, ele está fazendo... Aí faz sentido que o apóstolo Paulo vem dizer que ele foi até as profundezas. Sim. Para nos resgatar do império das trevas e nos colocar no império de luz. E aí ele então é esse cara que chega na hotelaria e fala pro hoteleiro: "Ó, eu vou viajar, mas eu volto." Top. Sim. Cuida. Quem é o hoteleiro, se não o Espírito Santo? E qual é a hotelaria? A igreja. Da igreja. Então, a religião ela vai criar muros. Mas o evangelho, usando a tua palavra, vai criar essas conexões. Pontos, né? Então, a religião não dá conta, muitas vezes, os dogmas não vão dar conta, mas o evangelho vai dar sempre conta. É uma boa notícia, né? O evangelho é uma boa notícia. Boa notícia. Boa Boas notícia. novas. Enfim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, frisando nisso. O que dizer para um jovem que na cabeça anterior, igreja é um negócio muito arcaico, igreja não... É chato ser Nada crente, nada pode. Porque nós entendemos que o evangelho não está materializado no que a gente veste, no que a gente come, no que... O que dizer para esse jovem? Como você ganha um jovem desse? Porque assim, nosso público também, pastor, é um público... Não é jovem, né? Eu acho que hoje a gente tem muitas pessoas que não são cristãos, de fato. O que dizer para esse público, cara? Para chamá-lo para o evangelho, para que ele conheça o evangelho. E jovem também, né? Tá. A mensagem de João Batista foi: arrependei-vos. O reino de Deus é chegado. A mensagem de Jesus foi: arrependei-vos. O reino de Deus é chegado. A mensagem de Pedro, no seu primeiro sermão, foi: arrependei-vos. O reino de Deus é chegado. A mensagem de Paulo foi: arrependei-vos. Lá em Coríntio, lá em tantas outras cidades. Se a mensagem desses caras foram essa, a gente não pode mudar a nossa mensagem. É: arrependei-vos. Existem 4 processos importantes na vida de uma pessoa, né? Primeiro, o arrependimento.
partir do momento que eu me arrependo, significa que eu preciso de um salvador, eu preciso de fé. Depois de fé, eu preciso da compreensão da justificação, o que aconteceu no Calvário. E por último, a santificação. São os 4 passos básicos. Então, para essa juventude que fala assim, eu até quero, mas eu não sei, assim, eu não gosto de analisar, não sou esse tipo de cara. Mas assim, eu acho que não tá afim de se arrepender, não. Sabe? Porque o cara, falando português, assim, o cara que, não, eu vou pra igreja, eu quero uma igreja assim, assado. Não, meu, quem tá ferido não escolhe hospital. Simplesmente vai. Caramba. Eu fico imaginando o cara que tá lá na estrada meio morto, aí o bom samaritano pega, aí ele olha assim pra ele, pra onde você tá me levando? Pra Assembleia de Deus. Não quero ir não, muito tradicional. Não, pra onde você tá me levando? Pra Batista. Não, essa é muito conservadora. E pra quem tá no processo de perdido, ele quer ser encontrado. Então, é igual aquele cara que fala assim, pastor, eu tenho que dar dízimo do bruto ou do líquido? Na verdade, a pergunta dele é a seguinte, qual é o mínimo que eu tenho que dar para ser abençoado? Não é medíocre esse pensamento? Muito. Então, é lógico, talvez essas pessoas que tenham dificuldades de entrar numa comunidade é porque passou por frustrações. Teve problemas, dogmas, eu entendo, eu não estou aqui generalizando. Mas assim, o cara, não é possível em 2022 que um cara que queira servir a Deus bem não encontre uma igreja. Desculpa, não é possível. Tem Bola de Neve, tem Adai, tem Universal, tem um monte, não é possível. Então o cara faz a igreja dele, então. Se ele quer tanto ser igreja. O problema é que, não, é porque eu não quero. É porque esse cara não quer se arrepender, ele não quer largar a vida dele de pecado. Não quer largar pornografia, não quer largar adultério, não quer largar bebida, não quer, alguma coisa ele não quer desvencilhar. É as escolhas mesmo. Porque se o cara quer Jesus, ele se arrepende. Ele vai, ok, eu não vou escolher hospital, eu vou, lógico, se eu puder ter a opção de o que faz mais sentido pra mim, mas em 22, se os caras falassem isso pra mim em 1930, beleza, era uma coisa, mas em 2022, tem Babi. E manda uma mensagem pra mim, rodrigosoeragenda@gmail.com. Eu tenho um monte de igreja pra esse cara provar, no mínimo. Tem Igreja Batista do Povo, tem IBAB, tem presbiteriana, tem calvinista, tem arminiana, tem ortodoxa. Toda a sua escolha. Meu Deus. Sommelier de igreja. É um sommelier, um cardápio. Sabe, um menuzão assim, aí o cara vai falar assim, não me ache em muita igreja, desculpa. Então ele está num outro movimento, que é o tal do movimento sem igreja, que aí é uma outra discussão que cá entre nós não faz sentido algum. Sim. Para mim a gente precisa de uma hotelaria. Eu queria te perguntar algumas coisas aqui pra gente ir pro caminho do fim. Respeitando o horário dele, né? Acho que todo jovem ele quer saber, né? Eu quero que o senhor pelo menos fazer 3 comentários. Primeiro sobre o dízimo que você falou. Qual que é a sua compreensão do dízimo? Porque hoje a gente tem na igreja um pensa de uma forma, outro pensa de outra, que é obrigatório, porque se você não dá, você vai ser amaldiçoado. Outros falam, não é assim, mas é necessário. Resume assim a sua compreensão bíblica sobre o dízimo, para esclarecer para a galera. Lá na nossa igreja a gente fala do dízimo, sim, e também fala das ofertas. Para nós é algo muito saudável falar sobre dízimo. Para nós, dízimo não. Tem gente que acha que dízimo é dar 10%. Dízimo não é dar 10%. Dízimo é dar os primeiros 10%. É diferente. O cara que ganha R$1.000, ele gasta 900. Esses últimos 100 não são dízimo. Dízimo é a primeira parte. As primícias, né? As primícias. Eu acho que esse é um conceito que a gente precisa melhorar nos nossos discursos evangélicos. Você fala, mas é Antigo Testamento e tal. Tá, mas o apóstolo Paulo falou muito sobre ofertar, contribuir, proporcionar aquilo que a gente ganha. Né? Então não vejo hoje nenhum problema da gente fazer uma releitura do dízimo. Acho que é muito saudável a gente dar o 10% e tal. Agora, limitar dizendo que é só 10%, eu acho que isso é diminuir o evangelho.
Por isso que eu também entendo muito na questão das ofertas, né? O bom do dízimo é que você tem um parâmetro. E a gente tem parâmetro para tudo. Por que a gente não pode criar um parâmetro? Não, 10%. 10% é a tua devolução, é aquilo que vai ser vai ser mais sistemático. Quer dar mais? Lógico, você pode ofertar. E se for menos, por exemplo? Tem problema? Menos que 10%, falando de dízimo? Uhum. Eu acho que o problema é para a igreja local. O problema não é que ele vai ser amaldiçoado ou não. Sim. Porque as narrativas ameaçadoras, elas são assim. Se você não der 10%, você vai gastar com remédio. Vai entrar o espírito... Como é que chama? Do devorador. O problema é a manipulação. Exato. Agora o conceito é um conceito, uma regra. Exato. Então assim, não, se você não der o seu dízimo, você vai gastar na farmácia. Putz, eu dou dízimo a vida toda e gasto... Eu vou sair daqui e vou comprar um xarope pro meu filho e dei dízimo. Porque a gente tem uma ideia meio estranha. Porque a gente não dizima porque a gente quer ser abençoado. A gente dizima porque a gente já é. Senão a gente não conseguiria nem dar os 10%. A gente entende que a igreja obra, né? Precisa. Com mantimento. É uma questão, no mínimo, de senso comunitário. Os 10%, para mim, além de ser um carinho, de dizer, Senhor, obrigado, eu estou te devolvendo aquilo que o Senhor me deu, entende? E Deus, sobrando mais aqui, eu vou te ofertar. Tá tudo certo. Agora... ir por esse caminho do devorador, até porque esse que fala do devorador, do gafanhoto, do migrador, é o texto de Joel, né? Não estou falando nem de Malaquias, de Joel. Migrador, triturador e avassalador, é tanto gafanhoto que... Está escrito assim, assim diz o Senhor, eu enviei sobre vós esse gafanhoto. É um outro contexto, é um outro conceito. Tem nada a ver com não tem nada a ver aplica, né? com o cara aplica, entende? Agora... É um assunto polêmico. Você pega a própria Ed René, né, a IBAB e outras igrejas, a Casa da Rocha lá do Zé Bruno, eles não têm mais esse conceito de 10%. Ok, eu não acho que eles estão errados não, mas para nós é tão saudável, é tão tranquilo para nós falarmos de 10% de ofertas Quando generosas. você fala de dar do seu coração, 10% meu pode ser 100 mil. Exato. Agora, os 5%... Ao contrário, os meus 10% pode ser 1.000. Agora, os seus 1% pode ser 100 mil. Uhum. Então, a questão não é de certa forma, o valor, a quantidade, mas é o que você dá com aquilo que você... Com amor de coração, né? Talvez. Dá de coração, de acordo com a sua... Não por na sua necessidade, mas com a sua alegria e com aquilo que a sua igreja também necessita. Olha só, voltando à questão do senso comunitário. Eu sou pastor de igreja e eu sei o quanto é importante isso. Será que você que não... vamos lá, como que eu posso dizer? Você faz parte de uma comunidade. Sim. Você consome água, você consome luz, cadeira, ar-condicionado, X, Y, Z. Será que para essa instituição, não estou falando nem que a igreja, estou falando de comunidade. Qualquer instituição que seja. Será que 10% não é... Se você for hoje num clube ser sócio, quanto que isso come do seu percentual? É mais que 10%, muitas vezes. O condomínio do prédio que eu moro. O condomínio do prédio que eu moro hoje, ele come praticamente 12% do que eu recebo. Caramba. 12%. Mas eu tenho um senso comunitário. Eu sei que lá tem piscina, tem salão de jogos. Tem alguém limpa, tem academia. Sabe? Então assim, Exato. não vamos nem espiritualizar, é só ser humano. Um senso comunitário. Não tem regras aqui para vocês manterem esse lugar limpo. Deve ter regras na cozinha. Quando alguém comer, tem que limpar o prato. Mas não, é porque a gente fica nessas polaridades demoníacas. Quando fala de igreja, tudo é polêmico, né? A gente vai pro negócio do legalismo, ou é legalismo, ou a outra palavra, Jesus. Se não é legalismo, é... Esqueci. Legalismo, tô tentando achar a palavra também. O oposto do legalismo, Jesus. Tô mal da cabeça. É segunda-feira, gente, me perdoe. Liberalismo. Liberalismo. Sabe, então assim, não, se falar do dízimo é legalista. Não, liberalismo, não precisa mais ter dízimo. Caramba, vamos tentar entender aí um
um caminho, sabe? É igual na questão política. Não, a gente fala de equilíbrio, não, parece que... Esses dias perguntaram para mim, pastor, o que você é a favor? Da direita e da esquerda? Eu falei assim, não, eu sou a favor de equilíbrio. Aí o cara, então quer dizer que você é a favor do Dória? Eu falei, não. Pra mim, o equilíbrio é olhar pro Lula e falar, mano, esse cara errou pra caramba, mas também acertou em algumas horas. Como olhar pro Bolsonaro e falar, mano, você acertou pra caramba, mas errou pra caramba. Exato. Equilíbrio em tudo. É em tudo. Se eu vou votar no Bolsonaro, no Lula, no Dória, que se lasque. Mas é só a gente olhar pros caras e o que eu mais quero, assim, é que a pessoa olhe pra minha vida, assim, ou sei lá, na verdade, vamos bater as botas, tô lá no velório, já apagado. O que eu mais quero que os meus filhos falem de mim naquele momento, tá aí um pai que foi equilibrado. Um cara que... Deixou um legado, deixou uma história. Equilíbrio, assim, ele quis ser relevante, quis ser equilibrado, porque pra mim polaridades tem a ver muito com o sistema demoníaco. E eu tenho Bíblia pra isso, tá? E eu concordo com você. Só pra fechar, senão eu vou me esquecer. Só pra eu dar explicação bíblica do porquê eu tenho medo da polaridade. Chegou para Jesus um pai e disse assim, Jesus, você pode me ajudar com meu filho? Aí Jesus, sim, o que eu posso fazer? O que ele tem? Na segunda ele fica no fogo, na terça ele fica na água, na quarta ele fica no fogo, na quinta ele fica na água, ele fica nesses extremos, isso está acabando com a saúde dele. Aí Jesus falou, tá, como que eu posso te ajudar? Ele, não sei. E Jesus, você tem fé que eu posso curar teu filho? Aí ele disse assim, não tenho não. Ajuda-me na minha incredulidade. Então hoje quando perguntam para mim sobre política, Rodrigo, você tem fé de alguma coisa nessa política esse ano? Eu falo, não. Mas eu estou pedindo que Deus me ajude em minha incredulidade. Porque os extremos, isso na religião, na política, é tão chato. Sim. Que a gente fala de equilíbrio hoje e a gente está de um lado ou do outro. Eu não só estou falando da gente ser um pouco mais equilibrado. Nessa cultura de acabar com o cara de um dia para noite, sabe? A gente fala muito sobre isso, pastor. Essa questão eu acho que polarização, radicalismo, sistematização, tá tudo acoplado a mesma coisa. Se é direita ou esquerda, se é calvinista ou arminiano, você é isso ou é aquilo, se é a favor ou é contra. Calma, e se a gente entra em equilíbrio, parece aí falam que a gente tá em cima do muro. Até esse conceito. Me perguntaram esses dias. Cara, eu respondi por mão. Não, em cima do muro. Me perguntaram esses dias se eu era pentecostal. Eu disse não. Não sou. Mas você não congrega numa igreja pentecostal? Cara, eu respeito. Tipo assim, claro que foi a mesma pergunta sobre se Deus existe, aquela brincadeirinha. Cara, eu sei, eu tenho conceitos teológicos sobre as manifestações do Espírito Santo, sobre a maneira que a gente pensa e tal, mas não me rotule, eu não sou pentecostal, mas também não sou tradicional, mas também não sou mesmo. Não é rótulo. Cara, será eu sou que ser bíblico. Cristão pode ser? Eu não sou calvinista. Já não basta ser cristão. Eu sou arminiano, né? mano. É verdade. Direita, esquerda, você é o quê? Cara, eu não sou esquerda, eu não sou direita. O que a direita é, o que a esquerda é nos Estados Unidos não é no Brasil, o que não é na Europa não é aqui. Exato. Qual é o meu contexto? Onde eu tô inserido? Eu quero o melhor para o meu país nesse aspecto. Não tá bom? Eu não sou, sou isentão, pô. E já parto do princípio que quem for eleito não vai resolver tudo. Ponto. Não vai acertar sempre e não vai errar sempre. Exato. Tá bom. Então é aquilo, né? Esses dias perguntaram para mim, pastor, o que você é, calvinista ou arminiano? Eu falei, quando eu durmo eu sou calvinista, quando eu acordo eu sou arminiano. Quando eu durmo eu descanso na soberania dele, quando eu acordo eu tenho que ir pra luta. Então, sou meia mussarela, meia calabresa. Esses dias eu fui honesto com o meu público. Eu falei, gente, hoje eu vou pregar um sermão altamente calvinista. Fui honesto. Fui falar da conversão de Paulo. Qual é o arminiano que consegue pregar a conversão de Paulo sendo arminiano? Véio. Não consegue. O cara tá fugindo e Deus tá atrás dele. O cara tá fugindo e Deus tá atrás. Se isso não é soberania de Deus... Por isso que na Bíblia a gente vê os dois lados, pastor. Os dois lados da questão. A mesma Bíblia que fala que ele nos chamou, que nós vamos até ele através da compreensão do Espírito Santo, em nos revelar quem é ele, nos convencer do pecado. Ele que nos escolheu antes da fundação. É a mesma palavra que condiciona também se crer, se permanecer,
e Exato. confiar. Quer ver um exemplo? Lucas Cara, 15. para com essa polarização, Jesus brother. conta uma parábola em Lucas 15. Todo mundo fala que são 3. São uma. Tá bem claro na Bíblia. Quem coloca que são 3 é epígrafe. E aí, você a acha que gente é sabe. 3 ou é uma? Lucas 15. Em nenhum momento. Eu também, vou deixar ele falar. Chegou em Lucas ainda. A Bíblia vem dizer assim: e Jesus contou uma parábola. Certo homem que tinha 100 ovelhas. Aí ele já emenda. Depois ele vai falar da dracma e depois ele vai falar do filho. Filho pródigo. Um monte de gente fala que são 3 parábolas. Não está escrito isso na Bíblia. É uma parábola com 3 histórias. Por quê? Ali a gente tem calvinismo e arminianismo os dois. Você tem um pastor que vai atrás da ovelha, que se perdeu fora. Ele vai atrás, calvinista. Você tem também uma mulher que perde uma moeda, e ela perde não fora, ela perde dentro de casa. Mas ela procura, também acho que é calvinista. E aí você tem a parábola do filho pródigo, que você tem 2 perdidos ali. Um que se perdeu fora e um que se perdeu dentro. E aí? O que se perdeu fora, o pai não foi atrás. Exatamente. O filho que voltou. Então, na verdade, tanto a ovelha quanto a dracma é para falar. A da ovelha é do filho que foi e a dracma que estava perdida dentro de casa. Ou seja, é uma parábola com 3 histórias ensinando o calvinismo e o arminianismo, né? É o Deus que vai atrás, mas também é o Deus que fica esperando na varanda ver se volta. Agora, não significa que a gente não tem que discutir isso. Não estou falando aqui que dentro da academia teológica a gente não tem que falar dos pontos do calvinismo, dos pontos do arminianismo. Lógico que a gente tem que falar. Claro. Mas achar que isso deve ser um ponto de divergência cristã, isso é um problemaço. Bom, para encerrar, pode falar, Chitão. Não, eu já te interrompi tanto. Eu percebi que eu dei interrompi umas 3 vezes, assim, né? É que, mano, o cara é pastor, o cara é teólogo, o cara é bonito, eu tenho que aproveitar o máximo do cara, né? Mas eu acho que você vai se perguntar sobre tatu e bebida e vinho, né? Eu acho. Não, eu até queria entrar em outros assuntos. Mas eu queria perguntar. Vamos, tem uns 5 minutos ainda, vai. Bora. Vamos falar sobre isso. Seja feliz. Mas foge do propósito? Não foge do propósito, né? Não. Por exemplo, pastor. Fica à vontade. Eu queria saber, por Resenha exemplo, aqui é assim. boa. Eu queria saber, por exemplo, qual. A primeira pergunta: é difícil lidar com o jovem, essa juventude, nos tempos de hoje? Eu não acho. É que você não tá. É que eu já falei, ele não tá na sua igreja, mas pode continuar. Entendi. Não, brinca, não. Eu acho que não. Eu acho que o bom da nossa geração é que ela é apaixonada. Essa geração nossa, ela é apaixonada, assim. Ela, se você mostra a causa, ela vai para cima nos custos. Pra cima, né? Sim. O problema é que a nossa geração dos nossos pais ensinou os custos. E por osmose vinha a causa. Vem para a igreja para limpar banheiro. Tá bom, eu vou porque eu quero ser servo de Deus. Essa geração não é assim. Ei, vem para a igreja porque a gente tem uma causa muito maior. Se você puder, limpa o banheiro, é diferente. Chegaram, isso alguns anos atrás, o presidente Kennedy chegou na NASA e tinha um cara varrendo o prédio da NASA. O presidente Kennedy chegou para ele e falou assim: o que você faz aqui? Pergunta idiota, né? O cara olhou assim para ele e falou assim: eu ajudo as pessoas a irem para a Lua. Uau! Percebe? Uhum. Então, doideira, né? muitos pastores aí falam que a juventude não quer nada com Deus porque está ensinando que só tem que limpar o prédio. Não está falando do projeto maior. A juventude de hoje, ela quer trabalhar por uma causa que vale a pena. Não só trazendo de forma mais presente, né? Não quer só amarrar o jovem na igreja. A gente não vai levar ninguém para a lua, a gente vai levar para o céu. Exato. Entende? Propósitos maiores. Então você precisa de treinamento, você precisa de empoderamento, você precisa. O jovem hoje quer sentar numa mesa, quer uma
uma estratégia. O nosso projeto macro é esse, o nosso projeto de meio é esse, o nosso projeto micro é esse, porque é isso que ele tem nas empresas hoje. Ele quer modernidade, ele quer uma linguagem diferente, ele quer um conceito diferente. Então você tem que se adaptar a isso, entende? Então, eu não vejo. A nossa juventude é uma juventude, enfim, tem os seus desafios, tem as suas dificuldades como qualquer Mas é a forma de geração. lidar, né? Sempre foi difícil. A forma de lidar... Exato, vai ter que mudar, vai ter que mudar. Exato. É a abordagem, então É a o senhor está abordagem. respondendo da forma abordagem. Chega, por exemplo... Negocie com a juventude o negociável, para você nunca ter que negociar o inegociável. Inegociável. Ó, profundo, hein? Top. Pode repetir, por favor? Negocie o negociável. Isso vale para pai, para filho, para pastor e ovelha, para idoso e jovem. Negocie o negociável para você nunca ter que negociar o inegociável. Olha só. Top. Top demais, velho. Top demais. Pastor, chega, por exemplo, um jovem, um membro do senhor, fala, pastor, eu quero fazer tatuagem. Faça. A pele é sua. Eu não tenho problema nenhum com tatuagem. Mas eu sou músico, eu tenho um ministério infantil. Eu não tenho problema nenhum com tatuagem. Nunca vou colocar uma tatuagem na minha pele, porque eu não gosto. Isso não significa que eu vou proibir outro a fazer. E não significa também que eu vou encontrar um versículo para falar contra. Porque de Novo Testamento a gente não tem nada muito claro sobre isso. Mas também eu não caio nas narrativas de achar versículo que é a favor. Como aquele de Apocalipse, que na coxa dele está escrito que ele é o Sim, rei dos Um reis. besterol, né? Então Jesus estava pelado ali. Será que não estava escrito no vestido? Sim. Então, assim, para mim é uma questão periférica a questão da tatuagem. Né? Eu não coloco. Enquanto os meus filhos morarem comigo, não vão tatuar. Enquanto eu pagar as cuecas deles, enquanto eu pagar o almoço deles, não tatuam em casa. Se eles casarem e amanhã desejarem fazer, ou se tiverem peito de morarem sozinhos, eles fazem. Mas na minha casa eu não tatuo por 2 motivos. Uma, porque eu não gosto. Segundo, porque eu quero ser exemplo dos meus filhos até eles saírem de casa. Porque se eu faço uma tatuagem aqui, se amanhã meu filho com 18 anos quer fazer uma tatuagem aqui, eu não vou ter moral para dizer não. Então é uma questão de coerência. Não gosto e quero ser exemplo dos meus filhos. Isso não significa que eu vou demonizar a tatuagem. Sim. Então, para mim, esse é o meu pensamento. E isso vale para nós. Tem muitas pessoas, tem pastores na nossa igreja que tem uma tatuadinha aqui, às vezes faz aqui, líderes. Também tudo vai do que você tatua, né? Também. Vai colocar um São Jorge com a espada nas costas? Não vai. E é uma questão muito pessoal também da pessoa, né? Você acha que esse conceito se aplica também a alguns usos e costumes, no sentido de práticas como, por exemplo, tomar um vinho, tomar um cálice de vinho, tomar uma cerveja, que não seja dentro de um bar, mas na sua casa, com sua família. Qual que é a sua visão sobre isso? Cai no equilíbrio, né? Cai naquilo que a gente falou do equilíbrio. Né? Esses dias se autoconhecer também do equilíbrio. Você precisa ver se esse era um problema, né? Eu tive problema no meu começo de adolescência com pornografia. Certo. Problema sério, né? Caramba, interessante. Um problema sério de pornografia. Acho que muitos adolescentes como nós tiveram também, né? Exato. O dia inteiro. A gente era chumbador nato. Exatamente. Então, esse era um problema. E eu sei que hoje, mesmo com 37 anos de idade, eu não posso brincar com esse tipo de coisa. Eu estou com 37 anos, ou seja, eu movi a linha. Porque a gente vive nessa tensão, né? Pecado, santidade. Pecado, santidade. Ei, move a linha. Para que ficar tão perto? Então, se eu tive com 13 anos problema com pornografia, eu não posso assistir nenhuma série, nenhum filme. Eu não posso, eu fujo. Entendi. Vai se colocar no risco? Eu vou fugir da polícia, não tem que fugir da aparência do mal. Esses dias eu falei com uma pessoa que na festa de aniversário do filho dela, ele estava com dúvida, né? Eu coloco bebida alcoólica ou não? Eu falei, eu acho desnecessário, mas a decisão é sua. Porque você não tem problema com álcool, mas será que você não vai receber um convidado que vai beber tanto que vai bater o carro no poste? Ah, não, mas ele pode tomar fora. Tá bom que ele tome fora, mas você vai patrocinar isso? Então, não acho que... Esses conceitos vão além de cristianismo ou não. Exato, É isso. Sabe? Então, assim, pastor, beber cerveja é pecado? Eu não gosto. Eu nunca coloquei cerveja na minha boca. Sério? Nunca coloquei cerveja na minha vinho? boca. Se eu falar pra você que eu não coloquei, eu vou mentir. Mas se eu coloquei isso aqui, ó... Foi muito.
Caramba. Eu não gosto. E olha que eu sou fruto de uma família portuguesa, certo? Que a família portuguesa ama vinho. Ama vinho. Então, assim, eu não acho que é pecado tomar, seja com álcool ou sem álcool. O problema é o ser alcoólatra, não é isso? A Bíblia é clara, lá em 1 Coríntios 6, os alcoólatras não herdarão o reino de Deus. Agora, como que eu vou saber quem é alcoólatra e quem não é? Como que eu vou saber quem vai tomar um cálice de vinho e não vai para farra amanhã? O Ed René, ele é muito conhecido como ser liberal, né? E um dia ele estava pregando, eu achei interessante. Ele falou assim, alguns anos atrás a pessoa perguntava se eu podia tomar vinho. Eu falava, pode. Aí depois perguntou se podia tomar cerveja. Eu falava, pode. Depois ele perguntou se ele podia se ele podia tomar cerveja na festa. Eu falei, pode. Aí sabe qual foi a última pergunta que fizeram para ele, dizendo? Sabe qual a última pergunta que fizeram para mim? Se eu posso ter um bar em casa. Aí ele falou, sabe o que eu comecei a dizer agora? Que é pecado tomar vinho. Porque tem gente que é sem noção. Tem jeito, não tem equilíbrio. Não é o seu pensamento, é a pessoa que não tem a compreensão. Sabe? Então é muito complicado. E também tem um conceito, pastor, assim, que eu tô aprendendo ele, né? E teologicamente ele faz sentido, que eu não deixo de fazer algo não porque é errado ou é certo. Eu não deixo de fazer, eu não faço não porque é errado, mas por amor a alguém, eu não vou fazer. Testemunho de casa, né? Tipo, no sentido de Paulo ali, falando ali, uns gentios e judeus, porque não pode comer isso, não pode comer... Cara, se ele se escandaliza, não faça perto dele, não Aí tem coma. gente que fala o seguinte, então quer dizer que eu vou viver só pelo outro? Seja bem-vindo, isso é ser cristão. É negar-se a si mesmo. Mas o que você acha dessas dancinhas de TikTok? Que assim, ó, por exemplo, semana retrasada... Eu vou entrar... Não, o risco é meu, tá? Quem tá perguntando é o Timóteo. Tá. Besteira, nada a ver. E meu pastor mesmo, ele foi super carinhoso comigo. O Timóteo, não tem nada a ver não, mas, cara, evita e tal. Porque, tipo assim, a gente fez uma dancinha. Ó, e olha só, vou até falar pra... Ó, quem mandou foi o pessoal de casa. Timóteo, Tito, vocês precisam fazer umas dancinhas e tal, tá muito legal, vamos inovar. Tipo assim, eu nem sabia da dancinha. Aí a gente fez a dancinha lá, até... como que é a música? Desenrola, bate, joga de ladinho. Ponto, só... Cara, jogaram de ladinho no mundo. Mas o negócio desenrola, bate e nem rebolamos nem nada. Um negócio muito... Enfim. Cara, deu uma... Cara, no outro dia meu pastor mandou uma mensagem pra mim, polemizou isso aí, gente ligando pra ele falou... Não foi o pensamento dele. Não foi. O pastor Zé Dias, um beijo. O pastor falou assim, Timóteo, não tem nada a ver, eu sei, isso não vai mudar a sua espiritualidade, nada, mas evita e tal. Se eu sou membro da sua igreja... Pastorzão. No seu caso, assim, qual é a sua visão? Eu cometi um erro? Foi errado o que eu fiz? Assim, eu não quero ser aqui... Eu confesso a você que eu ouvi essa música e a gente vê viralizar um pouquinho, né? Eu não sei qual é o contexto da música, eu não sei quem cantou a música, eu não sei quem dançou a música, eu não sei quem sensualizou a música, sabe? Então, seria muito... genérico você dar uma posição sem conhecimento. Exato, sabe? Porque eu não sei que tipo de apologia fez essa música. Agora, o que o teu pastor fez, eu faço. Ponto. Eu não vou falar nem da música, mas eu faço isso até hoje. E pastores têm que fazer para o bem das suas ovelhas até hoje. Com carinho, com respeito, com ética. Porque se pastor não puder mais corrigir, com carinho, vai fazer o que da vida? Vai ficar desempregado. Verdade. Vai ficar desempregado. Então, acho tão bonito, sabe? Ô Timóteo, meu irmão, pegou mal, o que você acha? Sabe, eu acho que isso é tão dialogal, isso é tão cristocêntrico. Exato, para você não foi um problema, mas teve um irmão aqui da igreja que já teve problema com dança, ele te viu dançando não, tô exagerando aqui, né? Não, mas é isso. Ou um pai irmã, que proíbe a filha de fazer a dancinha. E você, né? Timóteo, você é um cara de opinião, você é um cara formador de opinião, sabe?
Então, repensa, Timóteo. Sabe, eu acho que isso é tão pastoral, isso é tão bonito. É saudável também, né? É tão gostoso. E beijar assim, pastor, pode? Pode. Nosso pode. técnico. Assim, Ósculo santo. cheiroso, ele é cheiroso demais, olha isso. Ósculo santo. Sabe, então, independente desse assunto, da dancinha ou não, acho que as ovelhas, elas também teriam que pegar um pouco mais leve com a gente, sabe? Quando a gente der uma bronquinha... Ele não é pregador, ele não canta, ele não é isso. Então... A quem é muito é dado, muito é cobrado. De fato. Sabe, então, agora, o que eu não sou a favor é da proibição, né? Chegar para um cara e falar assim, eu tô te falando, hein? Próximo aniversário que você tiver, não vai poder ter bebida alcoólica, tá? Porque eu tô mandando, eu sou teu pastor. Caramba. Aí eu não tenho mais o que fazer na minha vida. Então eu dialoguei com esse casal, falei assim, quer a minha opinião? Eu acho que não faz sentido. Agora, a decisão de vocês. Não vai ter nenhuma retaliação da minha parte se vocês não me obedecerem. Mas eu quero que vocês pensem, sabe? Eu mostro a causa antes de estabelecer os custos, né? Eu tenho uma última pergunta, para não prolongar Manda muito. pau, não vou perguntar mais nada não. Pastor, deixa pra próxima. A gente vê o quadro da igreja, né, e vê, por exemplo, a situação mundial sobre os assuntos LGBT, que mais, aquelas questões todas. E eu não identifico, né? Eu olho, vendo algumas igrejas, eu vejo que elas não estão preparadas, por exemplo, para lidar com um homossexual, para um cara que é boa trans, pergunta que você vai fazer. para um cara que é... Como é que chama aquele que se veste como homem, como mulher? Trans, né? Drag queen, Trans. travesti. Tem igrejas que não estão preparadas. Primeiro, porque chega um cara lá gay, um cara com a roupa mais apertada, um cara que anda com uma mulher, e a igreja fica assim... Um afeminado ou sei lá. Eu não concordo. Eu acho que a igreja deveria e deve estar preparada para lidar com esse tipo de pessoas. Porque eu não quero aqui colocar, por exemplo, que é certo ou errado, ou polemizar o assunto. Não. Perfeito, mas assim, perfeito. o senhor foca nessa questão. A sua igreja está preparada para lidar com esse tipo de pessoas? O senhor prepara pessoas para lidar com esse tipo de situação? No quadro atual? Eu acredito que a melhor forma da gente respeitar é a gente compreender que todos merecem respeito. Se o cara é drag queen, se o cara é negro, se o cara é branco, então eu não vou ensinar para o meu voluntário que vai trabalhar a respeitar o gay. Ele tem que respeitar o ser humano. O ser humano, sim. Se ele vai vir negro, branco, azul, amarelo, drag queen, gay, homem, mulher, ele tem que respeitar todo mundo. Então, se eu falar para você que eu tenho um treinamento específico para como receber um gay na igreja, eu vou estar mentindo. Agora, eu tenho um treinamento de como receber um ser humano. De fato. Porque é, sim. Você entende? Porque senão a gente vai também ficar categorizando e vai não é nessa palavra. Entendi, mas eu entendi. Nichar. Vai nichar. Eu me lembro de uma igreja muito conhecida que tinha culto para gay. Caramba. Assim... Eu tenho muitas dificuldades de pensar. Por quê? Então, se é para fazer culto para gay, então bora fazer culto para alcoólatra. Bora fazer culto para pornográfico. Bora fazer culto para adúltero. Eu acho que isso divide mais do que agrega. Claro. Nessa ânsia de querer agregar, Claro. se agrega. Então, culto é culto. Culto é pro ser pra humano todos, lá, a igreja... exato, e o evangelho vai quebrar. Agora, lógico, sou totalmente a favor de talvez criar um pequeno grupo, tipo um Alcoólicos Anônimos. Ou departamentos dentro. Exato, agora igreja. Pra ajudar a social fazer e tal. culto só pra gay. Eu acho que nem um gay quer isso. Nem um gay quer isso, pô. Nem um gay quer isso. Sabe, fazer um culto pra drag queen. Imagina, tudo que o cara... Nem um gay quer isso, né, Tito? Não. Sabe, eu é não isso? quero, pastor. Brincadeira. Entendeu? Não, toda Então, vez porque eu tenho amigos, eu sou barbeiro, eu tenho clientes que são gays, poxa, e eu adoro conversar com eles sobre porque tudo. é ser humano, sobre bicho. tudo, sobre sexo, sobre trabalho, sobre tudo. Poxa, é humano como eu, e mais humano E quem que somos muitas nós pra outras julgar, pessoas né? machistas ou até mesmo feministas, meu. Então assim, eu vejo o quadro da igreja, eu fico chateado porque não estão preparados. É como se o cara fosse um alienígena. Exato. E não é alienígena, é humano, caramba. Cara, Eu não fico sente- imaginando aquela cena Verdade, daquela Tito. prostituta entrando e lavando os pés de Jesus, né? Eu fico imaginando uma doida dessa entrando hoje dentro das nossas igrejas, né?
Ixi, e aí ia ser pontos de... O que eu quero dizer com isso? Esse não é um problema da nossa geração, Tito. Esse é um problema milenar. A gente sempre acha que o outro é pior que a gente. Verdade. A gente sempre acha que o nosso pecado é menos ofensivo do que o outro. Ah, sim. O nosso lance é a gente compreender que nossos pecados eles só mudam de nome, porque o peso, eles, né? Lógico, o cara que roubou balinha jujuba da mãe não tem o mesmo peso que o cara que assassinou uma criança. Eu tenho essa compreensão. Mas você pode ter certeza que o cara que matou uma criança hoje começou roubando balinha jujuba. Você entende? Então, eu acho que a gente precisa ter a humildade de reconhecer que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós saímos de Jerusalém e fomos para Jericó. Sim. Todos nós, olha que bênção. Todos nós precisamos de um samaritano que nos acolha, que coloque em cima do seu cavalo, leve para a hospedaria. Por isso que a gente precisa de hospedaria. Por isso que a gente precisa de igreja. Né? Porque é o lugar onde a gente vai ser tratado. Né? Eu posso estar enganado, assim, talvez eu não vou conseguir explicar a forma que eu penso. Mas eu acho que um dos propósitos de Deus para nós, através da conversão, é que nós enxerguemos realmente, de fato, quem somos e... se transformar em pessoas melhores, entendeu? Né? Sermos parecidos com ele. Eu acho que o Timothy Keller ele fala muito bem sobre isso. Eu gosto muito desse conceito dele. É o Keller ou o Stott? Eu acho que é o Keller. Que ele vem dizer o seguinte. Tudo do que sou é um reflexo daquilo que penso sobre Deus. Top. Se eu penso em Deus como um senhor de senzala, é porque me vejo como escravo. Caramba. Se eu vejo Deus como Deus, eu entendo que eu sou um religioso. Mas se eu vejo Deus como um pai, é porque eu reconheço que eu sou filho. Olha que top. Então tudo parte de como eu vejo a Deus. Por isso que pessoas que não tiveram boas relações com seus pais e não conseguem ver Deus como pai, tem um baita de um problema. Tem que ser curado primeiro. Porque ele não vai nunca se reconhecer como filho. E uma das questões, né? O cara pensa na paternidade de Deus sempre fazendo uma comparação com aquele pai que não foi. Mas até eu que tive um baita de um pai, não é referência para o pai eterno. Então até aquele que teve o melhor pai não pode usar como padrão. Porque é um outro nível. O que eu quero dizer com isso? Nem o pior pai ou o melhor pai se compara àquilo que Deus é na sua paternidade. E é Pai Nosso, né? Essa é a expressão de Jesus, né? O Pai Nosso, não é um Pai meu, é o pão nosso, não é o pão meu. Então, acho que quando a Bíblia vem dizer onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou. Não é porque Jesus não está quando o cara está sozinho no quarto. Não, é um conceito diferente, que o cristianismo ele se faz com o outro. Né? Ele não faz sozinho. Que legal. Já que o senhor está falando sobre isso, queria te pedir para o senhor deixar uma mensagem final aí. Uma palavra final de esperança para as pessoas. A gente está vivendo um mundo, você vê, de polarização, acabamos de sair de uma grande crise, né, de uma pandemia. Qual é a palavra que o senhor tem para todos nós aí? Eu acho que vamos ficar com aquele texto do pai que chega para Jesus e fala: Senhor, eu não tenho fé não, mas me ajude nessa incredulidade. Eu estou assim esse ano, eu confesso a vocês, em relação à política. Tanta polaridade, né? Senhor, eu não tenho muita fé, mas me ajude em minha incredulidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos ser sinceros com ele. Aquele pai poderia muito bem dizer: não, eu tenho fé que o Senhor pode curar meu filho, mas ele falou assim: eu estou cansado. Eu acho que essa pandemia, a gente começou falando da minha corrida e eu vou terminar falando de corrida. Sábado eu corri 28 e cheguei acabado em casa, com muitas dores. Eu corri 3 horas seguidas, né? Eu não senti nenhuma dor. Caramba! Quando acabou, eu fui tomar um banho, aí eu comecei a sentir muita dor. Eu acho que nós estamos assim, a humanidade está assim. A gente viveu numa tensão pandêmica tão grande que a gente vai começar a sentir os efeitos da pandemia agora. É o cara do UFC que toma pancada e vai ver a boca inchada só no outro dia, sabe? Então agora é hora da gente compreender que essas dores pós-pandêmica elas vão existir e o que a gente precisa é de fato orar: Senhor, nos ajude nesse tempo difícil, nos ajude nesse tempo
delicado e que a gente ouça de Deus, de Jesus, o que aquele pai ouviu. Eu quero te curar, eu quero curar teu filho, eu quero te dar fé. Né? Eu acho que se formos sinceros com Deus, acredito que Ele vai dar a força necessária, porque tem muito trabalho para a gente fazer, tem muito podcast para vocês gravarem, tem muita pregação para eu fazer. Amém. Tem muita coisa. Jesus está voltando, sim, mas a vida continua. A vida continua. Não acabou. É muito cedo para a gente desistir, né? Pastor, deixa seu endereço. Claro que você tem várias igrejas, ou o site, né? Ou pelo menos o endereço da matriz aí pra galera. Bom, beleza. O site da igreja é adai, né? adai.com.br. Eu fico mais no Ipiranga, inclusive é onde eu prego mais, né? E eu quero deixar um convite que no dia 29 de maio, que é o último domingo, né, desse mês, eu vou estar ministrando sobre os 5 ministérios de Efésios, esse que eu citei. Eu vou. Olha só, vamos. Eu vou levar minha família, minha esposa, meus filhos, eu vou. Vai ser um domingo especial. Último domingo do mês? Exatamente. Eu vou. Tá? Bom, você vai pregar nos 3 períodos. Eu vou pregar no Ipiranga, eu vou pregar 9 e 11. 9 e 11. Então, às 18 eu não vou estar pregando, vai ser uma outra pessoa, porque eu vou estar em um outro lugar. Vou estar lá cedo. E eu quero deixar esse Tem convite. Cafezinho da manhã lá? Tem. Opa! Aí sim, hein? Tô brincando, não vou por isso não. Tem sim. E eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas nesse tempo de reconstrução, de ministério, de valores. Eu acho que vai ser muito legal as pessoas tentarem compreender qual é a área da vida delas, o quanto elas podem ser úteis para o reino, né? Da hora, é isso, muito obrigado. Nós que agradecemos, enfim, né, meu? Né, não falamos de tudo, mas acho que o que falamos... Queria ouvir um pouco do senhor, você cantando, mas o horário, o tempo... Posso cantar. Cantar um refrão, posso. Poxa, que top. Que legal. Quer um violãozinho aí pra você não, cantar? Não. Vamos na capelinha. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Top demais. É isso. Ai, bravo. Agora sim. Agora sim, hein? Sim. Não, é a sua marca, né? Uma das suas marcas. Essa música, eu fiz a versão dessa música aqui no Brasil. E foi bem no momento que meu pai ficou doente, né? Então ficou muito marcado. Aí depois a Gabriela Rocha gravou e o senhor aí foi viralizou. O primeiro a fazer essa versão aqui no Brasil. É sua. Eu me rendo também. Não, aí eu me rendo, eu regravei. O senhor regravou, mas essa música é do Esdras e do Márcio Fofo, do Renascer, meus amigos. Eu me rendo aos teus pés, tudo que eu preciso pra viver. Olha só. Mas a sua marca é... Creio que tens a cura. Creio que. Foi a minha versão. Exato. Essa versão é pra minha. quem gostar... Minha do meu cunhado. Tem que fantástico. Ser... Minha do meu cunhado. Eduardo Isídio. O Brasil inteiro conhece. Isso é fato. Quando a Gabi gravou, aí deu uma viralizada. Até pensei que tinha outras versões, mas a que pegou foi a que nós fizemos mesmo. Eu fico feliz todas as vezes que eu chego numa igreja e a Gabriela tratou tão bem essa música, né? Que legal. Da hora, hein? Você podia cantar com ela, já cantou com ela? Olha, ela já esteve na ADAI, né? Quando ela saiu do Raul Gil, e na época eu estava produzindo, né? Eu ia produzir o disco dela. Só que naquele momento ela começou a namorar com o cara que é o esposo dela hoje, que tinha um vínculo muito grande com o próprio Thales. Sim. Né? Então foi aí que o Thales até chamou ela para aquele show lá e tal. Exatamente. Aí deu uma viralizada muito grande com o Thales, né? Mas a Gabriela, os seus pais, sempre tiveram um carinho muito grande. Assim, antes da Gabi ser o que todo mundo sabe, ela sempre foi uma menina me tratou muito bem. Hoje a gente se encontra nos hotéis da vida. Aí quando vai cantar, ela canta num dia, eu canto no outro. A mãe dela sempre muito simpática, ela sempre viaja com a mãe dela. Olha assim, que legal, que top. É muito...
É muito legal. É que a gente foi pra uma linha, né? Já vamos finalizar, uma linha mais geral e tal, mas na próxima a gente vai fixar um pouco na sua história ministerial, nas suas experiências. Também. Mas Conta comigo. o Brasil tá aí, tá a internet aí, tá o seu canal no YouTube. Qual que é o seu canal no YouTube? Rodrigo Soeiro. Rodrigo Soeiro. E no YouTube, assim, no Rodrigo Soeiro, do canal do YouTube, vai ter mais a minha parte musical, né? Certo. Se o cara quer me ver mais como pregador, Aí ele da vai DAI. na DAI Inclusive, eu oficial. tô inscrito, hein? Você trata de se inscrever no Amazoncast. Ah, fechou. Porque seguir a gente. Toma vergonha na porque cara e seguir. Tá todo mundo seguindo lá. Fechou. Inscrito nos 2 canais. Retribui aí. Toma vergonha Eu na cara quero e ver, ó. seguir. Te dar um recado pra Dai. Fechou. Olha aqui, Dai. Não vou falar de forma assim. Não vou tentar falar igual o pastor mais suave. Olha aqui, pessoal. Vocês aí da Dai, tratem de. Só nas redes sociais do pastor. Tem quantos seguidores aí, pastor? 43. Né? 43. Vocês têm gente demais aí. Tratem, por favor, de apertar o botãozinho aí, se inscrever no nosso canal, apertar o sino de notificação, seguir a gente no Instagram e tá tudo certo. Tá tudo certo. É. Graças, viu? Pastor, obrigado. Amém. Obrigado pela Deus sua abençoe. paciência, pelo seu amor. Se fizesse apelo agora, eu aceitaria. Cara, é sério. É que você não tá aqui dentro, mas a paz, a espiritualidade, a graça que o pastor Rodrigo transpassa aqui pra gente é muito fantástica. muito obrigado. Só pode ser a presença de Deus. Eu fico muito feliz. Muito obrigado pelo carinho. Parabéns aí por toda a equipe, por todo o time. Parabéns pela infra de vocês. Muito obrigado. E eu quero agradecer a Deus pelo Fabinho, né? Fabinho. Que mesmo te sendo indicou. corintiano... Mesmo sendo corintiano, é gente boa? Gente boa. Tá, deu problema no microfone aí? Quer falar alguma coisa no meu aqui? Pois arruma. Não, mas fala aqui, agradece aqui o pastor, que ele... Obrigado, você é uma pessoa simpática, cabelo lindo. Obrigado à esposa por ter liberado o seu esposo, aos filhos, a folga do pastor. Somos muito gratos. Mas o Estilo agradece a equipe. Tamo junto. Amém. Mas Tamo o estilo junto. não, vai fazer propaganda do seu salão em outro lugar, mas eu quero. Gente, obrigado. Gente, obrigado por ter ficado até o final desse episódio. Tamo juntos e até a próxima, se Deus quiser. É nóis. É nóis. Vamos que vamos.